Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. A gente vai iniciar mais um episódio aqui do nosso SBPM, webinar, dessa vez com um tema bem instigante, né, que é a questão da linguagem neutra na pesquisa. E, para isso, a gente convidou o IPFEM, a Ipsos e a Claro. Então, são três empresas, três organizações, né, que estão pensando essa questão, e aí a gente formulou esse evento né, de maneira, né, que é um evento inédito, né, aqui para a gente, essa discussão, e também aproveitar essa oportunidade de unir várias pessoas diferentes, né, que estavam pensando essas questões e que se uniram a nosso convite para apresentar, compartilhar essa discussão com vocês. Então, esse é o tema de hoje. Eu vou passar, eu esqueci de me apresentar, eu sou a Cíntia Corrales, presidente da SBPM, dou as boas-vindas a vocês e passo a palavra para a Luzia Rodrigues, nossa diretora cultural, né, que vai apresentar as nossas palestrantes de hoje. E introduzir, né, melhor aí o tema. E eu gostaria de, em nome da SBPM, agradecer muito a disposição de vocês, né, vocês estão nos dando a honra de compartilhar todo esse trabalho que vocês têm feito em relação a esse tema. Então, deixo aqui né, os nossos agradecimentos e passo a palavra para a Luzia. Então, boa noite para todo mundo super bem-vindo aqui. É sempre uma alegria ter essa sala cheia de gente que algumas pessoas são mais habituais, outras mais esporádicas, mas é muito bom a gente sentir que a gente abre a sala e que vem gente. E o que eu queria contar é uma historinha que aconteceu o seguinte. A gente estava organizando já um webinar sobre a questão da linguagem neutra com a Ana Borges e a Marcela. E aí, por coincidência, a gente ficou sabendo que o IPFEM também tinha desenvolvido um trabalho. Então, a gente juntou esses esforços que, por pura sintonia, estavam ocorrendo em paralelo, sem um saber do outro. Então, é legal vocês verem, até quando o pessoal todo conversou, descobriu quanto de coisas similares estavam acontecendo sem que elas tivessem em contato. Então, a gente sente um pouco isso a respeito dos webinars, essa oportunidade das pessoas se apropriarem do que está acontecendo, que às vezes você pensa do mesmo jeito, né? Você está indo pelo mesmo caminho, ou pode até ir ali com o pezinho. Então, quem vai falar primeiro vão ser as pessoas do IPFEM. A gente tem três pessoas da diretoria aqui, que é a Ana, a Anne e a EJ. A Ana, ela é presidente do IPFEM, ela criou o IPFEM e é jornalista, trabalhou muito tempo com RH. A Anne é vice-presidente, super trabalhou com pesquisa, continua trabalhando com pesquisa, e a EJ trabalha com psicopedagoga, trabalha com letras, com educação, quer dizer, cada uma tem uma área assim bem complementar, acho que vai ser bem legal. A palavra está com vocês, bora lá. Legal, obrigada Luzia, obrigada Cíntia, dou boa noite aí para todo mundo. Acho que esse é o grande valor de uma associação, né? A gente se associa, como a Ana Borges estava falando antes da gente começar, acho que a gente se associa para encontrar os iguais no diferente, né? Acho que esse é um valor super interessante, assim. Eu não sou do mundo da pesquisa, quem me trouxe para cá foi a Anne, e eu estou muito feliz de conhecer gente com a cabeça tão aberta, com um olhar tão diferente do mundo, que pensa, de novo, tão igual, mas que traz tanta coisa nova, né? Então, estou muito feliz, muito honrada pelo convite. Agradecer a Anne e a Jay, minhas parceiras de uma vida inteira, Ana Borges e
a Marcela, que desenvolveram aí esse trabalho com a gente nas últimas semanas, nos últimos dias. Então, vamos começar. Acho que vale a pena só em benefício da nossa ordem, contar para eles que a gente combinou de botar as perguntas no final, né? Então, vão escrevendo aí no chat tudo e vão guardando aí. E aí, a ideia é que a gente fale do IPFEM, depois a gente passa a bola para a Ana e para a Marcela, e aí a gente vai ter um tempo, como se a gente estivesse pessoalmente, né? Sentadas assim, numa meia-lua, recebendo as perguntas. Vocês podem direcionar para alguém diretamente, ou vocês fazem a pergunta e a gente se divide aqui para responder. Tudo bem assim? Se a gente combinar desse jeito? Joia. Muito bem. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela para a gente começar. Toda vez que eu vou fazer uma apresentação, eu costumo dizer que quando tem PowerPoint, todo mundo acha que é mais importante, né? Aí a gente faz uns PowerPoint assim para parecer muito mais importante, um negócio que a gente falaria de cabeça mesmo, mas é bom para a gente também enxergar. Então, quero contar para vocês, a gente dividiu o IPFEM da seguinte maneira. Eu vou fazer uma introdução muito breve sobre o que é o IPFEM, porque acho que, né, comparados a vocês e ao mercado de pesquisa, a gente ainda é um bebezinho engatinhando. Depois eu passo para a Anne falar especificamente sobre o contexto de pesquisa e por que esse assunto é tão importante tecnicamente, e passo para a EJ falar um pouquinho sobre o conteúdo, e aí a gente vai interagindo. IPFEM significa Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino, foi esse o nome até 2 semanas atrás, e a gente achava que era isso, mas o IPFEM tem 1 ano e 3 meses de vida, mais ou menos, e acho que pela nossa ressonância, né, pela ressonância com o nosso grupo, o público LGBTI+, abraçou muito a gente. Acho que é a nossa própria existência, o jeito com que a gente fala, enfim, a nossa própria história de vida. E aí a gente ficou, puxa vida, mas como é que a gente vai fazer caber no nome? Já estamos saindo do CNPJ, eu muito virginiana, comecei a ficar desesperada, falei, vou ter que mudar esse estatuto social, meu Deus do céu. E aí, quando a gente enxergou o nome de novo, a gente percebeu que ele era do feminino e das existências múltiplas. Então, ele já nasce muito completo, assim, né? O que para a gente é uma grande felicidade. Então, eu tenho basicamente 2 telas para mostrar para vocês. Essa tela aqui explica praticamente tudo o que a gente é. Então, nós somos uma ONG, uma organização não governamental, que atua com 3 pilares, pesquisa, educação e terapia, porque para a gente isso faz muito sentido, a gente ter um diagnóstico e ter uma visão, trabalhar com aprendizagem para expandir consciência e conseguir, então, fazer e aplicar um processo terapêutico que realmente seja relevante e mobilizador para aquela pessoa ou para aquele grupo de pessoas. E aí nós fazemos essas 3 coisas sobre qualquer tema que seja transversal às condições de gênero e população LGBTI+, né? E aí o nosso serviço, entre aspas, a nossa moeda social, ela acontece em 2 pontas. Numa ponta um pouco mais direta, nós somos uma instituição provedora, né, que pode suportar políticas públicas, pesquisas acadêmicas, performance empresarial e servir de fonte para a imprensa e para a sociedade de uma maneira geral. E quando a gente pensa em pessoa física, o nosso serviço social é em saúde mental, majoritariamente para esses 2 grandes públicos, um público feminino, focando também nesse feminino que cuida das pessoas que fazem parte, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou chamar de minorias, porque é como a maioria das pessoas conhece, tá bom? Mas essas pessoas invisibilizadas, como a gente prefere chamar. Então, esse feminino, essa mãe, essa avó, essa tia, que cuida de uma criança LGBTI, ou de um adolescente, ou é mãe já de um adulto, que cuida de uma pessoa deficiente, que cuida de um idoso, que cuida de uma pessoa acamada, e assim por diante. Então, tem um feminino invisibilizado, que precisa ser olhado, que está cansado, que está com um acúmulo de um monte de coisa, e a gente não fala isso a partir de um lugar de agressividade, ou de enfrentamento, ou de vitimismo. A gente constata e vê o que faz para resolver. É muito assim que a gente se posiciona, tá certo? E aí, um outro público que recebe esse nosso trabalho em saúde mental, que são as existências que a gente chama de fragilizadas ou invisibilizadas, tá?
Bom, isso que a gente faz dialoga, sustenta e contribui para 4 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Então, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero e redução de desigualdades. Então, foi a maneira que a gente encontrou de contribuir aí com essa agenda. E aí, para encerrar a minha fala, quando perguntam para a gente por que a gente faz o que a gente gosta de dizer que a gente quer fazer da violência socioemocional um lugar do passado, porque tem muita gente já trabalhando com a questão da violência física, e são players muito importantes, mas a gente começa a perceber e começa a ficar muito visível que a violência física, ela vira violência física depois de um grande processo de violência emocional, muitas vezes não percebida, né? Então, a gente está falando do que a gente chama de quase tarde demais. A gente está falando dos processos que muitas vezes estão em casa, que a gente não nomeia, ou no trabalho, e as pesquisas, as nossas pesquisas também têm esse objetivo de trazer insight, de mobilizar as pessoas já na pesquisa. Tem pesquisa nossa que as pessoas não conseguem terminar de responder. Então, elas mandam feedback para a gente dizendo: meninas, desculpem, mas assim, não consigo responder, mexeu muita coisa aqui dentro, e como um dos nossos objetivos é cuidar de quem responde às nossas pesquisas, a gente acolhe essa pessoa, cuida dela e oferece também alguns serviços gratuitos, tá certo? Acho que para dar um panorama, depois vocês vão ver o nosso Instagram, é @ipefem, mas aí no final a gente dá todos os contatos. Tudo bem? Anne, meu amor. Oi, gente. Tudo seu. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês novamente, e agora para falar desse tema. Eu venho aprendendo muito com a equipe do IPFEM, e para mim é muito importante, nesse estágio, né, de vida, depois dos anos em pesquisa, né, são acho que um pouco mais de 20 anos, contribuir para uma causa que eu acredito e tornar visível algumas demandas de uma parcela muito representativa da nossa sociedade. Então, eu fico muito grata de estar atuando com o IPFEM, com essa equipe maravilhosa, e aprendendo muito com elas. Bom, e aí pensando, né, refletindo sobre por que tratar de linguagem neutra em pesquisa, eu acho que, em primeiro lugar, como pesquisadores, nós fazemos parte de uma cadeia que é muito orientada à inovação, né? Então, quando a gente fala eu sempre digo que a pesquisa serve como uma ponte, né? Então, quando a gente está servindo de ponte entre alguém que está levando uma oferta nova, uma proposta nova, quer criar algo novo, e alguém que lá na outra ponta vai receber esse serviço, esse produto, ou essa inovação, essa nova proposta, e tem necessidades, tem questões a serem resolvidas. Então, quem faz pesquisa geralmente está fazendo para inovar, para trazer algo novo e saber se aquilo faz sentido, ou então para resolver um problema, né? Então, a gente faz parte de uma cadeia fortemente orientada à inovação. Então, acho que nesse papel cabe a gente também trazer propostas inovadoras, não só no jeito de fazer pesquisa, de entregar resultado, né, de entregar leituras, mas também de como a gente interage com as pessoas durante a pesquisa, né? Como é que a gente estabelece vínculo, e além de técnicas projetivas ou de novas metodologias, a gente interage da melhor forma possível, apurando a escuta e fazendo com que a participação dessas pessoas que se dispõem à pesquisa seja muito bem aproveitada, né? Então, eu acho que nesse papel, além desse papel de inovação, a gente pode também sempre olhar com mais cuidado para como a gente está interagindo com as pessoas, né? Então, acho que no momento em que a gente inclui nos nossos instrumentos de coleta, né, em roteiros, em questionários, uma visão atualizada sobre como tratar gênero, orientação
e lá na ponta, quando a gente entrega resultado de pesquisa, a gente entrega essa leitura a partir dessa estratificação, a gente contribui para que haja uma atenção, uma visibilidade, para que diferentes gêneros, diferentes orientações têm necessidades diferentes, têm expectativas e desafios diferentes. Então, a gente começa a trazer esse assunto de uma forma também a deixar ele mais visível. Então, acho que nessas duas pontas, né? Quando a gente faz entrevista, quando a gente lida com o nosso público, a gente tem essa oportunidade de interagir melhor, de mostrar para as pessoas se sentir incluídas e que a gente faz uma comunicação inclusiva. E na outra ponta, a gente chama atenção quando existem resultados específicos, né? Quando existe uma leitura específica para grupos diversos, né? Para existências diferenciadas, a gente também provoca esse outro lado que está disposto a gerar uma inovação, a prestar um serviço, a olhar para essas necessidades distintas, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Então, atuar de forma inovadora e inclusiva. E aí, acho que pode passar para a próxima, falando de uma questão mais tática, né? Eu acho que a linguagem neutra entra muito quando a gente pensa no rapport que a gente estabelece com quem está participando de pesquisa. Então, quando a gente se coloca, né, nessa situação de criar um vínculo de confiança, de fazer a pessoa se sentir à vontade e fazer com que a pessoa se sinta parte do processo, eu acho que além de falar dos protocolos de pesquisa, né, de fazer um quebra-gelo, faz parte, sim, a gente perguntar como a pessoa gostaria de ser tratada e enxergá-la dentro das suas características, né, e fazer com que ela se sinta à vontade para falar a partir da sua identidade, a partir da sua essência, né? E aí, quando a gente fala de uma quantitativa, por exemplo, é assumir que a gente precisa ter num questionário uma abordagem bem feita no sentido de incluir e de acolher as diferentes existências. Então, quando a gente fala de uma pergunta sobre gênero, e aí a gente coloca, então, masculino, feminino e outros, né? Então, como é que fica isso, né? Então, naturalmente, você gera uma identidade, né? Um acolhimento ou uma identificação maior quando você se prepara para tratar com um público diverso e assume que existem essas diversidades e que essa diversidade precisa ser olhada. Então, acho que se referir às pessoas em linguagem neutra traz essa proposta de que eu consigo falar e me expressar com diferentes públicos ao mesmo tempo, incluindo todo mundo e dando visibilidade a todo mundo, e fazer questões sobre gênero, orientação, raça, escolaridade, idade, contemplando todas as realidades que existem, né, para que a pessoa se sinta parte daquele processo, né? Então, acho que isso faz parte do rapport, né? Falar sobre gênero e sobre orientação de uma forma adequada, incluindo todas as possibilidades e também se expressando em linguagem neutra. Então, acho que é isso que eu tinha para dizer. Muito bem. Muito bem. Posso passar, Jane? Pode, por favor. Boa noite, gente. Eu sou AJ, ou AJ, como vocês se sentirem mais confortáveis. Eu sou AJ porque sou teacher de inglês, mas eu sei que esse som pode não ser tão familiar para algumas pessoas, então eu gosto de dizer que podem me chamar de AJ também. Então, queria primeiramente agradecer esse convite. Devo dizer que nós aqui estamos nos sentindo muito importantes. Estamos mesmo. Porque é muito importante para a gente trazer isso para o mundo. Esse nosso estudo que vem sendo gestado aí, né, há um tempo, né, há um bom tempo. E aí eu queria agradecer principalmente a Anne e a Anne, que são as duas pessoas que abraçaram
né, isso daqui desde o começo, né, a Ana de um lugar um pouco mais próximo de mim, mas a Anne também desde o primeiro segundo que abraçou de uma forma que até me emociona, assim, então eu queria agradecer de verdade que vocês me dão força. Obrigada. E a todo mundo que está assistindo aí a gente, vamos juntos. Então, para que, afinal, falar de linguagem neutra, né? Então, essa pessoa aí e esse perfil de Instagram é meu. E aí, por que eu quis me apresentar dessa forma? Porque eu acho que a melhor forma de me apresentar é como uma pessoa, assim, gente como a gente, basicamente. Então, de um lado, o lugar que eu frequento todos os dias, que é o Instagram, do meu lado esquerdo, aqui, né? Então, aqui eu gosto sempre de falar, eu gosto de misturar, né, vou falar o LinkedIn, né, o LinkedIn e o Instagram, porque eu acho que é bem assim, né, Instagram PF e LinkedIn PJ, né, então eu gosto de fazer essa mistura, porque quando eu falo de mim, eu falo do meu trabalho, e quando eu falo do meu trabalho, eu falo de mim. Então, tudo caminha muito junto. E aí, como vocês podem ver ali, né, quando eu falo de qual é o meu papel no IPFEM, eu sou diretore de diversidade. Então, já começamos com a linguagem neutra aí na palavra diretore, né? Eu gostaria de primeiro falar por que falar de linguagem neutra a partir da minha experiência, para depois a gente falar um pouco mais sobre a pesquisa. Então, eu inicio os meus estudos de linguagem neutra a partir do momento que eu entendo que eu sou uma pessoa que não se vê nem como homem e nem como mulher, né? Então, isso foi um processo, enfim, um processo longo, não é um processo que acontece da noite para o dia, né? É um processo que, como vocês podem imaginar, não é uma coisa tão comum das pessoas escutarem, não é uma coisa tão comum da gente ver nos lugares. Então, se eu penso assim, bom, ela está me dizendo que ela não é nem homem nem mulher, o que ela é, né? Então, essa era a minha pergunta desde o começo, né? Então, quando eu penso lá no passado, quando eu comecei a entender quem eu era, né? Então, assim, adolescência, eu comecei a ver sobre... Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. É porque porque acho que a Ana pôs no mudo, beleza. Então, lá na minha adolescência, quando eu comecei a entender a minha orientação sexual, né, afetiva, enfim, eu comecei a ver que eu era diferente das pessoas que estavam ao meu redor, né? Que essa é a referência que a gente tem quando a gente é criança e adolescente, né? Que é a nossa família. Então eu sentia muito que eu era diferente dessas pessoas que estavam ali comigo. Mas diferente como, né? Então a primeira coisa que eu associei eu gosto de meninas, né? O que é uma verdade. Porém, depois de um tempo, no início da minha vida adulta, eu comecei a ver que não era só isso, que tinha a ver também com o meu gênero, né? E que se eu não me via nem como homem, nem como mulher, que isso... Bom, eu costumo dizer que se eu sinto alguma coisa, alguém em algum outro lugar do mundo deve estar sentindo a mesma coisa que eu. E aí eu fui pesquisar, de um lugar muito privilegiado de poder pesquisar, né, no Google, por exemplo, e aí eu encontrei algumas pessoas falando sobre isso. E aí eu descobri que isso tem nome. Então, se a gente pensa que homem e mulher são do gênero binário, né? Então, binário de 2, né? As pessoas como eu estão no espectro não binário, né? Então, eu sou uma pessoa não binária. E é desse lugar que eu começo a estudar a linguagem neutra, porque eu penso, bom, eu sempre me comuniquei de uma forma que abrangia os homens, as mulheres, mas será que existe uma forma de se comunicar com pessoas como eu? Porque, como eu disse, se existe eu, provavelmente existem outras pessoas aí, espalhadas por aí, né? Então, é daí que nasce o meu interesse pela linguagem neutra, né? No primeiro momento, em inglês, porque eu sou professora de inglês e eu vejo como muitos países falantes da língua inglesa já estão, assim, bem familiarizados com esse assunto, assim, é bem impressionante se a gente compara com a realidade do nosso país, mas a gente está aqui porque a gente também quer que isso chegue aqui no nosso país, né? Que a gente consiga abraçar de uma forma maior aqui dentro do nosso país. Então, sou eu. Pode passar, Ana, por favor. Então, primeiramente, quando a gente começa a falar, né, eu já comecei a contar a minha história, né? Então, eu comecei a falar sobre como eu entendi a minha orientação sexual. Então, lá atrás, eu me entendendo como uma menina que gostava de meninas, mas que também gostava de meninos. Quando eu penso em gostava de meninas ou gostava de meninos, eu penso na orientação sexual. Então, eu penso que existem pessoas que gostam de... Então, se eu... gostam de homem, gostam de mulher, gostam dos dois. Se a gente entende que existem mais gêneros,
gosta de todo mundo, basicamente, né? Então, quando eu falo da minha atração afetiva, romântica ou sexual, eu estou falando da minha orientação, né? É para quem eu me oriento quando eu vou me relacionar com alguém. Quando eu falo de gênero, é o que eu estava explicando agora. Então, a gente tem as mulheres, os homens, né, que estão dentro do gênero binário, e fora disso eu tenho não binário. E aí eu posso pensar, bom, não binário é um termo guarda-chuva, né, que abrange muitos outros nomes, né, que aqui a gente não vai se aprofundar, mas eu posso falar agênero, bigênero, gênero fluido, são alguns exemplos, né, de como as pessoas se enxergam, como elas se identificam e como elas se expressam para o mundo. Então, a gente precisa ter essa diferença bem explicada dentro da nossa mente, né? Então, mas depois, na hora das perguntas, eu posso responder, enfim, quaisquer dúvidas que fiquem. Oi, Ana. Posso fazer uma contribuição? Acho que vale a pena só a gente demarcar, né? Que quando a gente fala de identificação de gênero, né? Identidade de gênero, a gente está falando de cabeça. Então, como você se sente e com que gênero, não só do ponto de vista arquetípico e de construção social, mas com que gênero você se identifica. E quando a gente fala de orientação sexual, até agora, a gente classificava a orientação sexual a partir da genitália, né? Então, se tinha um pênis, era um homem, e, portanto, se gostava de outro homem, era homossexual, né? Então, isso faz diferença. Agora, a classificação, a gente entende que não vai por esse caminho. A gente vai pela classificação de orientação sexual a partir da identificação de gênero, de como a pessoa se identifica. E aí também a discussão, principalmente fora do Brasil, ela está até mais avançada, porque a gente já está falando, inclusive, em não usar mais as denominações corpo de mulher e corpo de homem, né? Então, corpo que tem útero, corpo que tem pênis, por exemplo, corpo que tem vagina. Então, essas discussões elas estão indo para outros lugares, né? E aí, óbvio que a gente vai esbarrar em pensamento religioso, é óbvio que a gente vai esbarrar em anos de construção social, não é do dia para a noite, e aqui também não tem um pedido de concordância, né? Acho que isso é super importante porque a gente fala muito sobre isso. Aqui, de início, não tem um pedido de concordância, tem um pedido de esvaziar o copo e ouvir algo diferente que talvez você nunca tenha ouvido. A conversa sobre concordância a gente pode ter depois, né? Não é uma conversa sobre convencimento, é uma conversa sobre conhecimento e respeito. A concordância a gente pode, talvez, depois tomar um vinho e conversar sobre isso. Obrigada, Ana. Por isso que eu gosto muito de falar de um lugar muito, principalmente muito pessoal meu, porque isso que a gente está falando hoje é uma coisa que eu vivo todos os dias. Então, muitas vezes, eu me deparo com algumas pessoas que dizem que eu não existo, né? Então, não, você não existe, isso que você está dizendo sobre você, enfim, não é real, não existe, mas eu estou aqui para dizer, bom, eu me sinto assim, eu sei que eu sou assim. Além de me sentir assim, eu sei que eu sou assim, né? Então, assim como a Ana disse, é uma questão de respeito, de entender, sim, que pode existir um mundo fora do que a gente sempre conheceu, né? E, enfim, eu acho que é isso, né, Ana? Pode passar, por favor. Bom, daí, eu gosto muito desse slide com todos esses rostos, porque eu gosto muito e eu quero chamar muito vocês aí que estão me ouvindo para uma reflexão, né? Então, quando a gente pensa no jeito que a gente se comunica, eu gostaria que vocês pensassem, como que essa linguagem acessa todas essas pessoas, né? Como professora, eu gosto muito de chegar, quando eu dou treinamentos para outras pessoas que ensinam, né? E aí eu gosto sempre de dizer que, por exemplo, eu estou vendo alguns rostos aqui, né? As únicas pessoas que eu posso afirmar alguma coisa são a Ana e a Anne, porque eu conheço elas intimamente e a gente já conversou muito intimamente sobre quem elas são e como elas se veem, etc, né? Porque somos muito amigas e, enfim, porque a gente entra nesse âmbito mesmo. Agora, de resto, quando eu olho para os rostos de vocês e essas pessoas aqui nesse slide, a única coisa que eu posso dizer sobre essas pessoas são as coisas que eu realmente vejo com os meus olhos, né? Então, assim, o cabelo, o tom da pele, a cor dos olhos, né? Enfim, às vezes a altura, etc., dependendo de onde a gente está. É a única coisa que eu consigo ver, eu vejo elas de fora.
Então, eu não posso fazer suposições sobre a vida dessas pessoas. É muito comum, por exemplo, eu olho para a Ana e aí, com todos os aprendizados que eu tive sobre o que é ser mulher dentro da minha cabeça, eu olho para ela e falo, bom, é mulher. Por quê? Ela está de cabelo longo, ela está de batom, ela está usando uma pulseira, né? Enfim, e aí várias coisas, né? Então, se ela é uma mulher, com certeza ela tem um namorado, né? Então eu chego para ela e falo, Ana, você tem um namorado? Né? Então parece um diálogo muito simples, mas que tem uma série de suposições dentro desse diálogo, né? Então, assim, eu olho para ela e falo, como você está bonita, né? Eu não sei se ela é a pessoa que se identifica com, né, com o feminino das palavras. Então, eu gostaria muito de trazer a gente aqui para essa reflexão de quando a gente olha para essas pessoas, quantas suposições a gente faz sobre elas e qual é a linguagem que a gente escolhe para interagir com essas pessoas, tá bom? Então, vamos falar sobre a nossa língua portuguesa. Primeiramente, eu quero dizer que eu gosto muito da nossa língua portuguesa e não estou aqui para acabar com ela. Eu só fiz esse slide pensando, né, em todos esses anos, né, assim, eu fiz letras, depois eu dou aula de português para algumas pessoas, né, enfim, fora do país, etc. E aí eu fiz, né, cheguei a essas conclusões. Então, se a gente pensa na língua portuguesa, ela é binária, né, então eu falei um pouquinho essa palavra lá atrás, então ela expressa marcadores exclusivamente masculinos e femininos, né, na grande maioria das suas palavras, pouco neutra. Não possui muitas palavras de caráter neutro, então substantivos, artigos, pronomes. Ela é prolixa, utiliza-se muitas vezes de estruturas complexas e extensas para exprimir uma ideia, então é muito comum quando a gente fala, né, enfim, eu vi que alguém disse aí que é tradutora, eu também sou uma pessoa tradutora, e aí quando, às vezes a gente vê uma frase assim no inglês, né, enfim, no meu caso no inglês, assim, que é super curtinha, quando você vai passar para o português, enfim, vira assim, né, um parágrafo, né, isso é muito comum de acontecer. A gente tem esse caráter, né, na nossa língua portuguesa. Ela é excludente também, né, porque ela utiliza-se do masculino ao generalizar e ao desconhecer a pessoa com quem se conversa. Então, quando eu não sei quem são as pessoas, geralmente eu uso o masculino, né? Eu gosto muito de falar sobre como a nossa linguagem afeta os nossos pensamentos, né? Porque um comentário que eu recebo bastante quando eu falo de linguagem neutra a linguagem neutra não vai mudar nada. As pessoas não vão parar de morrer por causa da linguagem neutra, né? E aí, enfim, não respondendo nesse momento essa pergunta, né? Se isso é verdade ou não, eu queria convidar a gente a pensar como que funciona a nossa escolha de palavras quando a gente vai escrever um texto, quando a gente vai mandar uma mensagem para alguém, principalmente quando a gente não conhece, quem está lendo o nosso texto. Então, assim, tudo bem. Pode ser, sim, que eu tenha uma conta no Instagram que eu tenha certeza que 100% das pessoas que vão ler vão ser mulheres. E aí eu vou usar palavras femininas. A gente não sabe. A gente nunca sabe, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de repetir. Eu repito isso, enfim, bastante, que a gente nunca sabe, né? A gente pode ter até uma ideia, né? Mas, enfim, o controle, assim, ele é bem ilusório, né? A gente não tem muita ideia de para onde os nossos textos vão, para onde as nossas ideias chegam, né? Então, a linguagem afeta os nossos pensamentos, os pensamentos afetam a nossa linguagem e isso é um ciclo, né? Então, linguagem neutra como caminho, um capricho de um determinado grupo. Então, Maria Ángeles, é assim que eu falo, né? Linguista diz, não se esqueça de que o pensamento se modela graças à palavra e que só existe o que tem nome. Então, eu gosto muito de falar disso porque, lembra a história que eu contei de mim lá no começo? Por muito tempo, eu pensei que eu não existisse, porque eu não achava palavras para definir quem eu era, né? E eu tenho isso, né? Eu acho que, enfim, vou falar sobre mim. Eu acreditava que eu só ia sossegar, né? Que eu só ia me sentir bem se um dia eu chegasse e achasse uma palavra que definisse o que eu estava sentindo, né? Então, assim, por isso que eu acho muito interessante que a gente fala, eu quero sair da caixa, né? Só que às vezes sair da caixa traz esse desconforto de tá bom, eu saí da caixa, só me ensinaram a viver dentro de uma caixa, né? Que era a caixa da menina, por exemplo. Bom, eu saí dessa caixa, para onde eu vou? É muito comum trazer esse sentimento, né? Conversando com outras pessoas que se sentem parecido comigo, de falar assim, tá, tudo bem, para onde eu vou? Então, ter esse nome, né? Dar nome às coisas é muito importante. A gente fala muito isso
no IPFEM, né, na Feminologia, que é a nossa escola de gênero também. A linguagem neutra de gênero busca se livrar do binarismo imposto pelos gêneros tradicionalmente aceitos, né? Então, o nosso binário masculino e feminino, visando uma comunicação mais inclusiva, respeitosa e abrangente, né? Então, a gente vem trazer essa linguagem neutra, como eu disse lá atrás, a gente não sabe com quem a gente está se comunicando. Então, quando a gente escreve uma pesquisa, quem vai responder aquela pesquisa? Ah, não, mas eu só mandei para minha mãe, para o meu pai e para o meu irmão, né? Como que eu controlo que só aquelas pessoas que eu acredito que sejam uma mulher e 2 homens vão responder, né? A gente não sabe, novamente, para onde isso vai. Então, o nosso estudo aqui, né? Porque eu gosto de chamar de estudo, porque assim como não faz muito tempo que eu entendi quem eu sou, também não faz muito tempo que essa linguagem entrou na minha vida, né? Então, cada pesquisa é uma emoção, cada escrita é uma coisa nova, né, Ana? Exatamente. Não, e eu estava aqui pensando, eu estava te ouvindo e eu estava pensando que, inclusive na modelagem, né? Então, quando eu fui executiva de RH por 20 anos, fiz muita pesquisa de clima, muita pesquisa de engajamento, né? E era muito assim, vamos dividir, vamos ler, né, os resultados, ou vamos modelar essa pesquisa. Mulheres e homens, e é sempre, e é muito assim, né, que a gente ainda opera na hora de pensar uma pesquisa, na hora de modelar um painel, na hora da gente ir a campo, e para a gente, por exemplo, como a gente não compra painel, né, a gente ainda não olha, não atua muito dessa maneira, todo o público que vem diferente do público cis, então, nesse grupo aqui, se você se identifica como mulher na sua cabeça e tem uma vagina, você é uma mulher cis, né, cisgênero. Se você se identifica como homem e tem um pênis, você é um homem cisgênero. Então, os resultados de pesquisa, e a gente comemora muito quando vem algo diferente disso, né? Qualquer coisa. Uma pessoa não binária que não seja AJ, porque AJ não pode responder nossas pesquisas, uma pessoa não binária a gente comemora e a gente está vendo isso crescer, porque a gente percebeu também com pesquisa que as pessoas não se sentem nem autorizadas a responder. Porque como elas não se enxergam ali, em geral, como é que elas vão ser contabilizadas? E como é que elas vão ser estratificadas? E como é que elas vão ser enxergadas? Dentro de uma grande massa? Então, para a gente começou a não fazer sentido, né, nesse contexto. E aí, nesse slide aqui, só quero fazer a observação de que chamou muito a nossa atenção nas pesquisas, de que até o Irã está olhando para isso, né? Para a linguagem neutra, falando com forças armadas, etc. Então, se até o Irã está fazendo um movimento para olhar para a linguagem neutra, por que não a gente? Né? Acho que isso é importante, assim. É isso. O que, puxando o gancho do que a Ana falou, é muito comum quando eu falo sobre isso e o incômodo que eu tenho quando eu vou preencher qualquer formulário, né, e eu vejo que não existe uma outra opção que não seja homem e mulher, é muito comum as pessoas dizerem para mim assim, mas foi sempre assim. E aí essa é a questão, né? Foi sempre assim, né? E se a gente tem um conhecimento de que isso já não cabe mais, por que a gente repete, né? Acho sim que ficar só no homem e na mulher traz um conforto, porque quando a gente abre as possibilidades, a gente vai para lugares que a gente nunca viu e aí a gente se pega olhando para isso em todos os momentos da nossa vida, né? Então, eu acho que é essa a resposta, assim, né? Mas sempre foi assim? Bom, antes eu não sabia que estava tão ruim para mim, por exemplo, né? Hoje eu consigo ver que está bem ruim para mim. Então, se está ruim para mim, está ruim para alguém que mora perto, que mora longe, né? Que já não mora mais. Então, eu quero poder mudar isso. Tá ruim para quem é mais pobre, né? Tá ruim para quem tem a pele preta, tá ruim para quem é mais pobre. A gente costuma dizer que na fila do cansaço a gente está menos cansada, né? Então, tem uma fila do cansaço. E a gente precisa lembrar dos lugares de privilégio, né? Então, é isso. É bem por aí. Isso. E aí, quando a gente pensa, né, então, pro dicionário, né, do Merriam-Webster, a palavra do ano de 2019 foi they, né, que é o pronome utilizado em inglês para as existências que não sejam exclusivamente homens e mulheres, né? Então, a gente tem he, she, tem o they, já tem outros muitos pronomes, mas they começou a ser muito mais utilizado. Ele já era utilizado, né, quando a gente não queria definir um gênero específico, né, na nossa linguagem, mas agora ele está sendo muito mais
utilizado, né? Então, a linguagem neutra leva em conta as diversas possibilidades de gênero com quais as pessoas podem se identificar. E aí eu tenho que dizer que muitas vezes a gente nunca ouviu falar daquilo, mas se alguém diz pra gente que se identifica, a gente abraça, né? Então, por que utilizá-lo? A linguagem é um instrumento de poder e deve ser acessível a todas as pessoas, sem distinção. Ao escrever ou falar, não podemos excluir outras pessoas e nem fazer suposições que nem sempre são confirmadas. É possível contemplar todas as pessoas por meio da comunicação, promovendo inclusão e respeito. E aí vem, né, um assunto bem controverso, que é o arroba e o X, né? Então, assim, quando iniciou-se essa conversa, né, sobre linguagem neutra, a gente viu muito esse arroba, esse X, a gente ainda vê, né? E aí eu tô aqui para dizer por que a gente não deve usar, né? A gente não deve optar por arroba e X, né? Então, o arroba e o X também excluem, porque as pessoas com dislexia podem ter dificuldade, e leitores para pessoas cegas não conseguem ler e traduzir. Dificulta a pronúncia, porque ainda que a pessoa consiga ler esses caracteres, ela não consegue transpor para a fala, o que é muito importante, né? Não geram identificação, então deixam as coisas indefinidas no lugar de usar recursos disponíveis para promover mudanças. Então, eu, por exemplo, eu olho um arroba, um X, eu não me identifico com aquilo, né? Não trazem reflexão, porque quando a gente fala de linguagem, a gente fala de reflexão, então por deixarem as coisas mais indefinidas, não provocam reflexão e assim não geram reais mudanças. Um emprego limitado de palavras, esses artigos são limitados e perdem a função em contextos mais amplos. A intenção é boa, mas na prática, caracteres podem confundir mais do que contribuir, né? Então, é por isso. Então, aqui, para já caminhando para o fim, a gente escreveu aqui 5 passos para adotar uma linguagem mais neutra de gênero, tá bom? Então, número 1, evite artigos e pronomes de gênero para substantivos uniformes. Então, em vez de os colegas fizeram um trabalho com o Pedro, colegas fizeram um trabalho com o Pedro. Número 2, use artigos ou pronomes indefinidos. Sinto saudades da Joana, sinto saudades de Joana. Número 3, substitua adjetivos por alternativas neutras. Então, curiosos pararam para olhar o acidente. A curiosidade levou várias pessoas a pararem para olhar o acidente. Número 4, substitua... Peraí, deixa eu só tirar o chat aqui da frente. Substitua sujeitos por pessoas que... Esse é o meu favorito. Na dúvida, põe pessoas. Então, os cozinheiros trabalham exaustivamente. Pessoas que cozinham trabalham exaustivamente. Então, amanhã é dia das pessoas que ensinam. Eu estou tentando disseminar isso para as pessoas ao meu redor. Número 5. Use o nome do grupo em vez de sujeitos no plural. Então, os alunos organizaram a palestra, o corpo discente organizou a palestra. Então, linguagem é sobre prática e hábito. O que aprendemos na língua portuguesa é o padrão, mas as línguas estão em constante evolução e desenvolvimento, assim como a nossa sociedade. Então, 3 coisinhas, né? É preciso prestar atenção e acompanhar essas mudanças. Número 2, é dever... o chat está entrando aqui na frente. É dever de quem quer conviver bem em sociedade caminhar na direção de formas mais inclusivas de comunicação. Então, é uma coisa para todos nós, né? É papel de todas as pessoas entender o impacto e a função de uma linguagem mais inclusiva. A única forma de acertar é colocando a língua em prática. Então, né, estamos aqui com várias teorias, mas se arriscando, né? Esse será um movimento repleto de questionamentos, erros, tentativas. Então, assim, abre-se uma porta à nossa frente em que as dúvidas surgem. Mas, como diria uma boa professora lá atrás, é assim, se não tem dúvida, porque não estudou e né, não foi a fundo, porque quando a gente vai a fundo, a gente tem muitos questionamentos, né? Até que possamos encontrar... Opa! Volta só um pouquinho, Ana. Até que possamos encontrar a forma ideal de nos comunicarmos. Então, aqui a gente colocou, né, a gente tem o nosso case da pesquisa do trabalho e emprego pós-pandemia, que a gente fez no IPFEM, né, foi a nossa última pesquisa. Então, a gente quer mostrar aqui algo que a gente se orgulha muito, porque eu particularmente, eu gostei muito dessa pergunta, assim, né, o tanto que a gente conseguiu desenvolver ela. Acho que ela ainda está como eu posso falar? Em trabalho, né? Em construção, né? Então, qual é a sua identidade de gênero? Então, a gente colocou, né? Mulher cisgênero, homem cisgênero, mulher transgênero, homem transgênero, pessoa não binária, pessoa intersexo. E aí, como as nomenclaturas podem não ser muito comuns para algumas pessoas, por exemplo, a gente explicou entre parênteses, né? Acho que aqui é muito importante a gente olhar também para como
a gente também vai ressignificando. Então, por exemplo, a gente teve uma grande discussão sobre seu nome de batismo. Coisas, né? A gente ia colocar sexo de registro, a gente teve uma série de discussões sobre os melhores termos para colocar aqui, né? E, enfim, não deixamos, a gente não costuma deixar um campo ou outros, porque a gente entende depois de alguma pesquisa que esses gêneros aqui contemplam todos os espectros, mas, por exemplo, a gente ainda discute se a pessoa não binária a gente precisaria abrir, né? Então, em agênero, em fluido e etc. Então, essa ainda é uma discussão vis-à-vis o tamanho do questionário, porque isso também é uma coisa que a gente precisa sempre contemplar. E aí, essa história aqui, para terminar, é ótima. Conta, Jane, que a gente quebrou o pau nisso aqui. Primeiro, eu queria dizer que quando a gente vai escolher qual é o vocabulário que a gente vai usar para as nossas pesquisas, né, a gente tem que sempre pensar em quem vai ler, né? Então, para não tornar também a nossa linguagem essa coisa inalcançável, tão inalcançável a ponto de quem vai responder a pesquisa não consegue alcançar, não consegue entender e não consegue nem responder, né? Então, o caso dos filhos, filhas e filhos foi a nossa discussão, né? Assim que, enfim, existe, né? Então, assim, as pessoas me falam, como que eu falo filho? Prole. Quem me vem depois de muito tempo pensando, vem prole, né? Mas aí eu vou colocar, você tem prole? Eu acho que isso acessa todas as pessoas que vão responder? Não. Acho que não, né? Aí você tem descendentes? Bom, descendentes podem ser meus filhos, os filhos de meus filhos, né? Tem muita coisa para frente. Então, a gente optou, né, por filhos, filhas e filhas ali, né, que eu acho que também não fica uma explicação longa. Lembra que a gente falou que a nossa língua é prolixa? Então, ela, enfim, com o cuidado também de não estender muito, né, para que a pessoa, enfim, claro que às vezes as pessoas não respondem a pesquisa porque é muito difícil, né, os sentimentos são muito difíceis, mas fechar a pesquisa porque não entendeu a pergunta não é o nosso propósito, né? E aí, qual é a idade, enfim, dessas pessoas? Eu pensei, né, dessas pessoas. Aí, a gente estava conversando que talvez a posição da pergunta confundisse um pouco e na hora de colocar na ferramenta de pesquisa isso se perdesse, né? Então, a gente optou por dessas filhos, discussão no nosso sucesso, porque não, às vezes acontece isso, às vezes tem pergunta que a gente para e demora, né? É como se fosse assim, você tem que dormir e acordar no outro dia com uma ideia melhor, né? E demora muitas vezes porque a gente emperra no pronome. Acho que isso é importante de dizer também. Às vezes a gente resolve o substantivo e emperra no pronome. E também uma coisa que a gente fala muito não adianta a gente colocar uma linguagem inclusiva do ponto de vista de gênero e excluir do ponto de vista de sofisticação e repertório, né? Não adianta a gente rebuscar a ponto, né? O que a gente estava falando, não adianta rebuscar a ponto da gente perder e manter esse laço com a vida real. Acho que esse é o principal. No nosso Instagram, a gente também faz a experiência da linguagem neutra, e uma coisa que também a gente discute muito não adianta a gente botar um E no substantivo e adequar o pronome e a pessoa não entender. Vai ficar perdido, porque daí a gente perde a comunicação com a pessoa. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a pôr um asterisco e lá embaixo a gente fala, se você teve dificuldade de entender, troca por O ou A. E aí você entende, quer dizer, a gente também está tentando desenvolver um jeito de treinar as pessoas, aprender um novo idioma, gente. É exatamente isso. Porque você pensa numa coisa, e aí eu estava contando para a Dia que essa semana aconteceu numa apresentação que eu fui fazer, nas aulas que eu estava gravando também. Você pensa numa coisa e já vem o jeito da linguagem neutra junto. É exatamente o processo de aprender, outro de um pouquinho errado, mas aí depois a coisa já vai ficando mais automática, né? É isso. Queria agradecer, aqui vocês podem nos encontrar, né? Então, pode entrar lá, mandar e-mail, enfim, inbox e fazer perguntas, né? Porque aqui a gente está fazendo um resumo em alguns minutos. E obrigada. Eu já estou vendo aí alguns feedbacks muito bons no chat. Obrigada demais, viu? Muito obrigada, Jay. Observação aqui sobre uma participação, a gente tem visto uma participação crescente de pessoas não binárias e pessoas com orientações que não são heterossexuais, né? São homossexuais, pansexuais e bissexuais.
a ponto da gente conseguir ter leitura de resultado para esse grupo. Então, é interessante, por exemplo, na pesquisa do trabalho que a gente fez, que é a pesquisa mais recente, conseguir enxergar que para as pessoas que se declaram homossexuais, pansexuais e bissexuais, o fardo emocional da pandemia e do desemprego é mais intenso, inclusive porque as relações em casa e as relações sociais estão mais tensas. Já são pessoas que já sofrem com discriminação, com preconceitos e sofrem inclusive dentro de casa. Então, o fardo emocional dessas pessoas é maior do que pessoas heterossexuais. Então, pensando nisso, o quanto a gente pode aprender, que eu sempre digo, né? A gente caminha para um futuro em que, idealmente, seremos todos pessoas iguais, e com as mesmas oportunidades. Então, um futuro onde não será mais necessário ler ou estratificar dessa forma. Mas até lá, a gente precisa justamente encarar que nós temos que fazer essas leituras para elevar o nível de consciência sobre os desafios, as dificuldades, as expectativas de pessoas que ainda são vistas pela sociedade como sendo um grupo à parte. Então, para a gente conseguir atingir isso, a gente precisa levar isso em consideração. Então, é isso. Obrigada, meninas. Posso perguntar, gente? Duílio, você pode esperar um pouquinho? Pelo como a apresentação que vai no final, eu só queria relembrar esse gancho que quando eu fiz a introdução, eu esqueci de falar, a Ana super lembrou essas regrinhas, porque eu acho que vai dar, porque elas vão fluir na linha de raciocínio, entendeu? Só por isso. Se eu tiver terminado, por isso que eu perguntei, eu espero, não tem problema nenhum. Boa. Então, agora, assim, dando essa continuidade, assim, eu convido a Ana Borges e a Marcela a falarem. A Marcela é da Ipsos, trabalha como gerente na Ipsos, e a Ana Borges tem essa experiência do lado do cliente, mas a Ana também já trabalhou em agência, então elas vão aí dar o pitaco delas. A palavra está com você. Obrigada, Luzia. Nossa, a gente se sente até pequenininho, assim, né? Tão filhotinho, aprendiz, depois de tudo isso que a Ana e a AJ falaram. Enfim, eu acho que a gente ainda está, né, tanto a gente, claro, quanto o Ipsos, num processo de aprendizado, né? E vocês vão ver isso um pouco na nossa fala. Mas antes, eu queria começar super agradecendo as pessoas que estão aqui, porque são pessoas que se interessam por esse assunto, que é tão importante para a gente nesse momento, né? Pessoas que separaram um tempinho na semana para escutar a nossa experiência. E, de novo, muito obrigada, Cíntia, Luzia, Carol, por mais uma vez abrirem um espaço aqui para mim na associação. E muito obrigada, assim, do fundo do meu coração, Marcela, por essa colaboração, por participar dessa empreitada com a gente, que não é simples, né? Mas a gente entende, né? A gente estava até falando isso nos bastidores. A gente entende que é super relevante e alguém tem que tomar frente, né? As marcas têm que se posicionar e tal, principalmente pelo tamanho, né? Pelo palco que a gente tem. A gente tem, sim, que fazer alguma coisa e a gente tem que lidar com as consequências disso, né? Sejam elas quais forem, e a gente vai mostrar um pouco disso para vocês. E uma outra coisa que eu queria dizer é que eu estou super feliz de estar aqui com a Anne, porque a gente fez no ano passado um projeto lindo sobre acessibilidade lá na Claro e que rende bons frutos até hoje. Então, é um super prazer dividir a tela com você aqui. E AJ e Ana, que lindo. As nossas discussões de pesquisa para que inspirem os pesquisadores a terem esse olhar. Bom, são bem referências como vocês que a gente buscou nesse momento de buscar as ferramentas
para aplicar a linguagem neutra de gênero e outras ferramentas de inclusão no nosso dia a dia. Obrigada, menina. Então, agora que a gente já passou por essa parte toda já conceitual, né, da linguagem neutra de gênero, por que ela é importante, como que se aplica, a gente vai contar um pouco da nossa experiência com esse tema. E tem uma coisa que eu já falei, né, eu já falei que eu sou meio figurinha carimbada aqui nos eventos da SBPM, mas eu já falei isso antes, mas eu vou falar de novo, que eu acho super importante esses momentos de cliente e institutos juntos, né? Eu acho que a discussão fica muito mais rica e que reforça o poder que a gente tem quando a gente tem uma relação de parceria real, que é o nosso caso, né? E eu fico muito feliz de ter a Ipsos nessa parceria com a gente lá na Claro, no dia a dia, porque é uma empresa que pensa de uma maneira muito parecida da gente, que tem valores que a gente compartilha. Então, eu acho que se tem mais pessoas aqui escutando a gente falar hoje, que são clientes, eu digo para vocês que que na hora que vocês forem escolher um instituto, né, é muito importante a gente olhar além de proposta técnica e de preço, né? Tem uma questão de valor que a gente tem que levar em consideração, principalmente nos dias de hoje. Então, fujam de proposta técnica, proposta de preço, defendam isso nas mesas de compras, porque ter esses valores compartilhados é cada vez mais importante. Então, agora um pouco sem delongas, vamos falar aqui sobre como que a gente alterou todos os questionários de um estudo específico que a gente faz, um estudo contínuo, e como que a gente fez essa adequação para a linguagem neutra de gênero. E como a gente colocou aqui, né, no subtítulo, isso é só um primeiro passo, né? Porque eu acho que, como foi mostrado aqui, quando a gente começa a usar a linguagem neutra, como a Ana acabou de falar, né? Isso fica de fato, muito automático na nossa cabeça, né? Então, não dá para falar que foram só esses questionários que a gente mudou, mas tudo que veio a partir disso já teve um pouco desse olhar, dessa nossa mentalidade, e sim, a gente começa a pensar de uma maneira muito natural, e é isso, né? Se a gente pensa de uma maneira natural, a gente fala de uma maneira natural, a gente inclui as pessoas naturalmente no nosso discurso, no nosso dia a dia, isso é muito poderoso. Bom, e de onde que surgiu isso, né? Por que a gente entendeu que essa mudança toda era necessária? E aí tem até um pouco a ver com esse momento, né, de pandemia que a gente está passando. Porque uma das primeiras coisas que a gente, né, lá na Claro, de Consumer Insights, que a gente pensou logo no começo dessa crise, foi que a partir, né, daquele momento que a gente entendeu que a gente estava em uma pandemia, a gente ia precisar redobrar os nossos esforços, né, os nossos cuidados nas abordagens que a gente fazia para os nossos clientes, porque a gente sabe, né, enfim, a gente tem que admitir isso, que pesquisa já não é uma coisa que as pessoas gostam muito, né? No meio de uma pandemia, então, fica até mais complicado. Então, a gente precisava de um olhar mais empático, mais humano, porque ninguém sabe de fato o que cada pessoa, cada cliente está passando nesse momento, né? Mas a gente sabe, a gente tem certeza que assim como não está fácil para a gente, não está fácil para os clientes também. E hoje, lá na Claro, só nesse estudo, né, que a gente faz com a Ipsos, a gente aborda mais de 500 mil pessoas no ano, né? É muita gente. E uma coisa interessante desse novo radar de empatia, que a gente liga de carinho com as pessoas, né? De novo, é que é um caminho sem volta, né? Então, quando a gente passa a olhar para as pesquisas de uma forma muito mais humana, né? Quando a gente começou esse movimento, a gente se deu conta de que uma mudança muito grande tinha que ser feita no sentido de deixar as pesquisas mais inclusivas, porque esse é um dos princípios de uma boa pesquisa, né? De quando você escreve um bom questionário. Você precisa garantir que você vai conseguir trazer as informações corretas, né? Que é o princípio da acurácia. E a outra coisa é você precisa garantir que as pesquisas, elas incluam e valorizem as pessoas que participam, né? Que respondem.
E você só vai conseguir incluir as pessoas de fato e trazer as informações corretas se você mostrar que você conhece e que você respeita as pessoas que estão lá do outro lado nas suas individualidades, né? Porque senão você tem até um prejuízo na qualidade de resposta, né? Vou falar um pouco mais sobre isso mais para o final. E aí, quando a gente levou esse tema para Ipsos, a gente não sabia nada. A gente não tinha esse conhecimento todo que vocês têm, né? A gente sabia que era necessário, que era urgente por causa de tudo que está acontecendo no mundo, mas a gente não tinha ideia, assim, de qual caminho que a gente ia seguir, né? Então, a gente começou a ler compulsivamente a respeito, para primeiro entender quais são os sistemas de linguagem neutra disponíveis, né? Então, assim, além daquelas formas que a AJ mostrou, tem um sistema que muda um pouco, né? Cria novas palavras quando coloca o E, por exemplo, e tem também um outro sistema que usa recursos da própria língua, né? Naqueles exemplos que a AJ mostrou, isso ficou muito claro para a gente, para substituir as palavras que têm gênero. E essa acabou sendo a nossa opção. Daqui a pouquinho, no próximo slide, eu vou mostrar alguns exemplos. E, ao mesmo tempo, a gente também foi olhar para o mercado, né? Para outras marcas que já avançaram um pouco nesse sentido. E a gente viu muitos exemplos em comunicação das marcas que erraram, marcas que acertaram, marcas que, quando erraram, entenderam, né, ouviram o feedback de todo mundo que estava se manifestando nas redes e mudaram. A gente viu exemplos muito, não sei se vocês estão percebendo isso também, mas no RH das marcas, né, na forma de se referirem aos cargos que elas publicam. Então, eu tenho visto muito, por exemplo, pessoa desenvolvedora, e eu dou, assim, tipo, um pulinho quando eu vejo isso. Eu acho que pode parecer pequeno, mas é muito relevante isso. Então, para a gente foi legal, né? Porque, de certa forma, deu uma blindada na gente, deu uma preparada para os comentários que a gente ia receber lá na frente. E foi fundamental também que a gente recorresse aos comitês de diversidade, tanto da Claro quanto da Ipsos, porque eles têm muita coisa, né? Já trilharam um caminho bem antes da gente e compartilharam muito conhecimento com a gente. E esse processo de admitir que você não sabe nada, ou você sabe muito pouco sobre um assunto, e você tem a humildade de pedir ajuda, de ir atrás de gente que sabe, que conhece, que é referência, que pode te ajudar com o que você está buscando, é muito poderoso como aprendizado mesmo, né? Eu acho que a gente aprende muito mais assim, né? Quando tem outras vivências e quando a gente abaixa a cabeça mesmo e fala, eu não sei, me ensina, me ajuda. E antes de passar a palavra para a Marcela, eu queria mostrar para vocês, está bem pequenininho aqui, mas na prática, o que significou para a gente aplicar a linguagem neutra num questionário de pesquisa, né? Então, como eu falei, a escolha que a gente fez foi por um sistema de linguagem que não é tão difícil assim, né, na maioria das vezes. Claro que eu lembro que teve alguns momentos que a gente se embolou muito, que a gente quebrou a cabeça, mas era tão gostoso quando a gente conseguia chegar numa solução de dizer a mesma coisa, de manter o sentido da pergunta, porém de uma forma mais inclusiva, né? Porque uma coisa para a gente que é importante falar aqui, né, trazendo para o contexto de pesquisa, é que a gente estava mexendo em um questionário de uma pesquisa contínua. Então, né, vocês sabem muito bem do risco que tem quando a gente faz alteração ou numa pergunta, né, ou nas opções de resposta, que pode levar a alteração nos resultados. E isso é um dos grandes medos que um pesquisador tem, né? Dá um pânico mesmo. Então, e aí, vendo os exemplos aqui, né, no mercado de telecom, por exemplo, a gente fala muito sobre atendente, né? Porque por causa da importância desse relacionamento com o cliente, então, de tempos em tempos, a gente tem que entender como está essa experiência. Então, repetidas vezes, a gente falava o atendente, o vendedor, né? Como está aqui nesses exemplos. E aí, a gente mudou para
AJ, ó, fica orgulhosa da gente. A pessoa que te atendeu, a pessoa que realizou a venda, ó, palmas pra gente, acertamos. E mais para frente, a gente tem que, por exemplo, ao invés de você foi informado pela Claro, a gente muda para Claro te informou, né? Que é esse recurso de colocar na voz passiva. E outra mudança também, aqui a gente já sabe que a gente vai causar uma polêmica, mas a Marcela vai explicar um pouco também sobre isso, o nosso contexto, né, a variedade de pessoas com as quais a gente fala nas pesquisas não permitia que a gente ousasse um pouco mais, né, mas a gente fez uma mudança na pergunta de sexo para uma pergunta de gênero. Então, enfim, eu acho que os comentários vão bombar quando a gente começar a mostrar isso, não só como a gente fez a pergunta, né, e também qual foi a reação de clientes que a gente recebeu para essas perguntas. Então, agora eu passo finalmente para a Marcela, que vai contar os aprendizados dessa jornada, que a gente não acredita que terminou, né? De novo, a gente está num processo de aprendizado, a gente conta muito, a gente mergulha muito nos feedbacks que a gente recebe dos próprios clientes para entender se a gente está errando, se a gente está acertando, se a gente está alguns passinhos à frente deles, então se a gente tem que explicar algumas coisas antes. Então, a gente tem feito muito esse processo e a Marcela vai mostrar os resultados, o que a gente aprendeu e vai ser muito legal compartilhar com vocês. Vai, Marcela, eu vou passando aqui, tá? Fechou. Boa noite, todo mundo. Gente, uma coisa que chama muita atenção nesses estudos da Claro é que a gente está falando com muita gente. Como a Ana Lu falou, são 500 mil pessoas que respondem o questionário, né, que a gente tem de entrevistas completas, mas a gente está abordando milhões de pessoas. Então, assim, como pesquisadora, eu já trabalhei com algumas marcas, mas a Claro é tipo fazer um censo, assim, você está falando com quase a população brasileira, porque são mais de 50 milhões de clientes. Então, tinha um desafio da gente entender em que momento que a gente estava como sociedade para implementar essas mudanças e elas não gerarem uma camada extra de complexidade no questionário, de elas serem bem absorvidas. Então, a primeira coisa que a gente queria contar para vocês é como a gente adotou o modelo de usar os recursos da própria língua para adaptar a linguagem, foi mais sutil essa transição. Então, a gente não teve grandes impasses ou impactos, tanto do ponto de vista dos indicadores que a gente foi monitorando, quanto dos feedbacks dos clientes sobre a pesquisa, em questão de entendimento. Então, aplicar os recursos da língua, né, trocar o atendente pela pessoa que te atendeu, foi uma mudança muito tranquila de fazer. Assim, exige esse momento quebra-cabeça de como é que eu vou trocar o pronome, qual substantivo eu vou usar, como é que eu vou neutralizar isso com uma voz passiva, mas é super possível. O idioma é prolixo, como a gente falou, e por isso mesmo a gente tem bastante ferramenta ali para usar. É só a gente parar realmente para ter a disposição de pensar nisso. E do ponto de vista, então, dos indicadores, dos resultados do entendimento, a gente não teve nenhum impacto disso. Foi uma mudança muito boa de implementar. Mas, quando a gente fala da questão do gênero, que a gente, como a Ana Lu mostrou, a gente tinha uma pergunta, você é do sexo X, Y, enfim, a gente aplicou a pergunta, qual é a sua identidade de gênero? Aí sim começam os entraves que a gente vai comentar um pouquinho para vocês. Nem tudo são flores, né? A gente ainda está falando com uma sociedade bastante conservadora, é um tema relativamente novo para a maioria das pessoas. Então, a gente tem esse papel ainda de educar muito. Pode passar, Ana Lu? Então, a primeira coisa que a gente entendeu é, quando você está aplicando esse tipo de mudança num questionário, é importante que você tenha o feedback das pessoas sobre como essa mudança está sendo percebida. Então, o que a gente fez, diquinha de ouro, assim, a gente incluiu no final do questionário uma caixa de comentários para que as pessoas pudessem falar sobre a experiência de responder à pesquisa. Se teve alguma dificuldade, teve alguma coisa que não ficou clara, né, não ficou evidente para você ali. E aí a gente foi lendo esses comentários e mudando a rota conforme a gente foi vendo que algumas coisas adicionavam complexidade para o entendimento. Então, a primeira coisa que a gente viu na pergunta de gênero que a gente aplicou, a primeira formulação foi essa que está aí, né? Com qual gênero você se identifica? Aí, como opções, a gente tinha o feminino, o masculino, e o outro, que a gente entendeu que era o mínimo razoável ali possível para você ser um pouco mais inclusivo dentro do espectro de gênero. A gente entendeu que ainda não dava para colocar aquele monte de opções, como as meninas do PFM mostraram, porque
porque a gente ainda está falando de um tema novo para a maior parte da população. Então, o mínimo razoável é você ter essa opção, essa caixinha do outro, com o especifique para a pessoa ficar à vontade para complementar como ela queira. E aí, dentro dessa caixinha de comentários que a gente teve na pesquisa, vieram as reações das pessoas não entendendo o que era esperado delas nessa pergunta. Então, até o verbo identificar, ele foi muito confundido com a própria orientação sexual, né? Então, é com quem eu me relaciono, com quem eu me identifico do ponto de vista, né, da atração sexual. Pessoas acabaram até falando, olha, eu sou do sexo masculino e sou casada com um feminino, né? É isso que vocês queriam? Não entendi bem a pergunta. Algumas pessoas entendendo até que talvez era claro, tentando direcionar o atendimento para um gênero da sua preferência. Então, não entendi bem a pergunta. É para o atendimento? Qualquer gênero. E aí, a gente entendeu que, opa, talvez essa formulação aqui, que a gente, quando foi beber nas fontes, né, IPFEM, outras pessoas, pesquisadores que estudam o tema, essa foi a pergunta, a formulação que a gente encontra com mais frequência, mas a gente viu que, calma, quando a gente está falando com um público mais massivo, a gente precisa primeiro simplificar a pergunta e incluir um texto ali de explicação. Então, passando para o segundo slide, Ana Lu, foi o que a gente fez. Como é um tracking, no mês seguinte o que a gente fez foi mudar a formulação. Então, a pergunta foi para com qual gênero você se identifica, para qual é o seu gênero. Papum, mais objetivo, o mais claro possível. E aí, incluindo um texto explicativo, né? Falando o que a gente espera de resposta dessa pergunta. Gênero é a maneira como você se sente, se apresenta para as outras pessoas. E é o que aconteceu, né? Na primeira onda de aplicação da pergunta de gênero, a gente teve um pouco mais de 1% das pessoas que responderam se identificando como outro. E aí, na caixinha do Specific, vinha um monte de coisa perdida, não entendi, será que é isso? Mas eu sou casada com um homem, sou mulher, é isso que vocês queriam? E quando a gente fez a adaptação, a gente viu que caiu para 0,5%. E aí, lendo cada uma dessas especificações, aí sim, a gente está atingindo o público que está se identificando como não binário, trans, intersexo. E se a gente está falando de 500 mil pessoas que respondem esses questionários por ano, 0,5%, gente, são 2.500 pessoas que a gente passou a incluir no espectro, que só por isso já vale muito a pena. Se fosse uma pessoa, já seria incrível. Mas é um público, inclusive a gente tem leitura para esse público, né? É muita gente que estava ficando de fora. Então, é uma mudança que faz sentido, é necessária, e tem pessoas que inclusive escrevem, eu sou não binário, e que bom que eu posso escrever isso aqui, né? Então, a pesquisa dando um espaço de fala para essas pessoas também. Mas, como nem tudo são flores, e a gente ainda está num debate que está caminhando sobre o tema, a gente ainda tem questionamentos, tá? Então, é importante que quem vai aplicar isso entenda que vão vir os comentários de o que é isso, gênero, pelo amor de Deus, que pergunta é essa, isso é um desrespeito, é errado tratar sexo como gênero, vocês estão acabando com o país, o tema está bastante politizado, né, principalmente nos 2 últimos anos. A gente vê as pessoas levando para uma discussão com bastante rejeição, principalmente do ponto de vista... A gente fez um recorte etário aqui, e para as pessoas mais velhas, o tema ainda é mais novo ainda, né? Para a gente que está aqui discutindo isso, é relativamente novo, para as faixas etárias maiores, teve menos exposição ao debate. Então, quando a gente começou a recortar esses comentários de... Porque essa pergunta, não existe outro, gênero é só o humano, né? Gênero é homo sapiens. A gente entendia ali que tinha um recorte etário importante a ser considerado, porque as pessoas realmente estão nesse processo de educação que está atingindo primeiro as gerações que estão debatendo o tema. Então, se você está fazendo uma pesquisa, é importante levar isso em consideração, né? Com pessoas mais velhas, é importante ainda ter mais cautela para explicar do que a gente está falando aqui, porque pode ser ainda mais novo para esse público, tá? Mas assim, gente, não é só... Teve bastante comentário que a gente leu que falou, puxa, é um caminho árduo, a gente tem que segurar firme aqui no propósito, só que no fim das contas, o retorno é muito mais positivo do que esses comentários que a gente viu, né, questionando o porquê dessa mudança, o porquê da aplicação. Então, quando a gente até trabalha assim numericamente com esses resultados, as pessoas que a gente está chamando até de haters da pergunta de gênero, eles são menos de 0,1%. O restante das pessoas, a gente lendo nessa caixa de comentários, pode até passar, né, Lu? Trouxeram feedbacks muito positivos.
a gente fez mudanças no questionário que elas vão além da linguagem neutra de gênero, tá? A gente mudou a linguagem como um todo, então a gente foi trabalhando do macro para o micro até a neutralização do gênero, mas a gente também deixou os questionários com uma linguagem mais fluida, menos mecânica, uma linguagem mais amistosa, para que a experiência fosse gostosa para quem está respondendo, né? Para que você se sentisse ali incluído, pertencente. E aí, não foi surpresa que as taxas de resposta dobraram. A gente teve, logo na primeira semana, o retorno foi 2 vezes maior do que o nosso histórico, isso tem se mantido ao longo do tempo. E aí, nessa caixinha de comentários que a gente manteve ali ao final, a gente começou a receber muitos feedbacks que a gente não recebia antes, de pessoas falando que experiência legal, a pesquisa está muito simpática, achei incrível, que prazer responder essa pesquisa, parabenizo pela qualidade, está perfeita. E são coisas que, assim, a gente sempre manteve esse fluxo de interação com as pessoas que respondem, e a gente nunca tinha recebido esse tipo de comentário sobre a sensação, né, de responder a pesquisa. E foi muito legal, principalmente esse último comentário aí que eu queria destacar, que eu quero parabenizar a Claro por essa pesquisa, uma iniciativa muito boa, sui generis. O cliente deixa de ser apenas um número. E é exatamente isso que a gente queria, né? Que cada individualidade fosse tratada dentro do escopo da pesquisa. Do ponto de vista de comentários sobre a neutralização do gênero, a gente não tem nada muito específico, porque, como eu disse, é algo muito sutil de perceber, né? Você ter a mudança de o atendente para a pessoa que atendeu, mas só por essa sensação, a maneira como as pessoas estão elaborando, como elas saem depois da pesquisa, a gente já entendeu que foi, assim, um processo que gerou resultados muito positivos. E aí, antes de encerrar e passar de novo para a Ana Lu, uma coisa que eu acho importante de comentar é que, assim, da onde que surge esse movimento, né, esse comichãozinho para a gente fazer essas alterações? Como a AJ comentou, a questão do seu lugar de fala, da sua experiência de vida conta bastante. Então, a gente tem que pensar também, né, para a gente produzir pesquisas mais diversas, questionários mais diversos, em ter empresas mais diversas. É a partir daí que a gente vai fazer a provocação. Então, sem dúvida nenhuma, assim, tanto para mim quanto para a Ana Lu, o fato da gente ser mulher pesou bastante na hora da gente escolher alterar a linguagem, porque a gente não se sentia contemplada, né, pela linguagem padrão, que trata o masculino como o padrão da regra, como o padrão do plural e tudo mais. E a gente queria provocar essa mudança, porque a gente sentia essa necessidade, né? Então, quanto mais diverso for o corpo de pessoas colaboradoras da empresa, mais mudanças como essas a gente vai observar. Acho que dos dois lados, né, Marcela? Do lado do instituto e do lado de cliente também, né? A gente precisa começar a olhar para isso. Então, para terminar, eu acho que quando a gente faz esse movimento, né, estou chamando de movimento, de rever todos os questionários dessas pesquisas recorrentes, a gente começa uma coisa muito maior, né, porque, como eu já falei, vou falar de novo, que vocês precisam passar por isso, né, isso é uma coisa que não se desaprende, pelo contrário, né, vira um processo natural, que a gente incorpora no dia a dia e naturalmente a gente vai promover a inclusão de pessoas, e a gente precisa lembrar, porque são pessoas que são super importantes para a gente, que estão dando feedback sobre os nossos serviços, sobre as ações da nossa marca. Então, se no meio, né, como a gente falou aqui, no meio de dezenas de milhões de clientes da Claro, uma é não binária, a gente tem que falar com essa pessoa da maneira correta, né? E até pensando na qualidade dos resultados das pesquisas, porque uma pessoa que não se sente representada, que tipo de resposta que ela vai dar para a gente, né? Ela pode ficar bem nervosa com aquilo e tal, e aí a gente compromete os resultados. Outro impacto positivo que a gente fala aqui é a ampliação da causa, né? Porque a gente não pode achar que essa é uma função só dos times de diversidade e de inclusão das empresas, né? A empresa inteira tem que se envolver, porque de uma certa forma todo mundo é um pouco de porta-voz da empresa. A gente como pesquisador mais ainda, né? Então a gente precisa sim buscar as referências, as boas práticas com os times de diversidade e inclusão e usar o nosso poder de alcance, né, o palco que a gente tem para ampliar essa causa.
E eu também acho que quando a gente envolve os parceiros, né, como a Ipsos, que é uma super referência já consolidada no mercado e que atende clientes além da Claro, a gente tem a oportunidade de inspirar mais profissionais, porque e a gente gostaria muito, né, que o nosso exemplo que a Ipsos levasse isso, tipo, desse uma cutucadinha nos outros clientes. Olha, deixa eu contar para vocês, a Claro fez uma revisão aqui. Olha como foi legal, vejam os resultados. A gente quer muito ter esse papel de inspiração no mercado e principalmente de mostrar que o processo é muito simples, muito mais simples do que todo mundo imagina e muito poderoso, né? E a gente tem essa, além, né, enfim, a gente trabalhou com a Ipsos nesse caso, mas a gente tem a responsabilidade também de educar todos os outros parceiros que trabalham com a gente, né, os que já trabalham atualmente, e toda vez que chegar um novo parceiro, a gente fala, olha, quando a gente constrói um questionário, a gente pensa assim, a gente aplica dessa forma, a gente gostaria que nas nossas pesquisas vocês também fizessem assim, né? Então, não adianta, porque a gente tem que ter consistência. Não adianta em uma pesquisa a gente fazer de um jeito e em outra pesquisa a gente fazer do outro, né? Porque tudo é a mesma marca, é a Claro que está conversando, então precisa ter um padrão e a gente quer que o padrão seja o padrão inclusivo. E por fim, né, essa história de potencializar o nosso lado humano, né, eu acho que a gente se torna pessoas melhores na convivência da sociedade e como consequência, quando a gente faz todo esse processo, né, a gente passa por isso e a gente aprende a ser mais inclusivo, a gente acaba virando agente de transformação, principalmente nesse mundo louco que a gente está vivendo agora. Então, é isso. Obrigada demais. Boa noite para todo mundo. Aqui estão os nossos contatos, nossa demonstração de amor por todo mundo que está aqui até agora. E a gente gostaria muito de continuar essa conversa, então falem com a gente. É isso. Obrigada, pessoal. Obrigada. Olha, muito obrigada a todas vocês. Nossa, fantástico mesmo, bem interessante a gente ver, assim, não só o alinhamento, como esse tipo de avanço. Então, antes de vocês conversarem, eu vou fazer o meu jabá, que eu não fiz no começo, e não vou perder a oportunidade, porque depois a gente vai entrar na conversa e a gente vai esquecer. E o meu jabá é o seguinte, aqui na SBPM, a gente vai ter mais 2 eventos bacanas ainda este mês. Dia 20, a gente tem um webinar com o Fabian Etchegaray, da Market Analysis. Deixa eu ver, o nome é Mapeando os Estilos de Vida Pós-Covid. E o outro, esse webinar vai ter uma interatividade, vai ser bem interessante. E o outro webinar, ele também já está sendo focado no pós-Covid. É o otimismo falando alto, gente. Vai ser dia 27, é um webinar de resultados de uma empresa de fora do país, e ele vai ter tradução simultânea, porque quem vai apresentar é uma pessoa de fora, da Bubook, eu acho que é o nome da empresa. São 7 insights sobre o comportamento do consumidor, e podem vir tranquilos, porque vai ter tradução simultânea. Então, inscrevam-se, participem, e agora bora para a conversa. É uma empresa belga. Sim, é uma empresa belga que tem também escritório. Ela tem escritório em Londres e em Ghent. Então, eu acho que vai ser. Nós temos aí mais assunto interessante, mas do momento, o que está chamando para conversa, eu sei que é a linguagem neutra. Mas então... você não terminou o jabá, você não terminou de divulgar o curso. O que eu pulei? A gente tem muita coisa e eu pulo as coisas. Eu tenho o curso. Eu só falei dos webinars, né? A louca dos webinars. Mas tem um curso bem bacana de dashboards, que vai começar dia 26. É um curso bem customizado, muito interessante para vocês divulgarem, falarem com as pessoas que vocês acham que estão interessadas em dominar a ferramenta.
bora lá. E agora acabou, Cíntia? Ou tem mais? Porque a gente tem muita coisa na nossa agenda, sabe? A gente já tem agenda para novembro, mas vocês podem entrar no nosso site e ver o que a gente já tem para outubro e novembro programados. Vamos passar a palavra. Isso. E como vocês querem fazer? Para as perguntas. Isso. Vocês querem que a gente medie ou vocês assumem aí o do William tem que perguntar conversa? primeiro, né? O do William tem que perguntar primeiro. Ele tá aí com a mão levantada faz 2 horas, tadinho. Meninas, eu acho que o momento é para esse tipo de discussão, tá? Mas, assim, vocês transformaram a coisa de uma forma tudo muito simples. E a gente sabe que a nossa população, os nossos respondentes, não é tão simples assim. Eu ouvi alguém dizer que é um povo conservador, e nós somos mesmo. Quer dizer, eu vejo que nós que somos, assim, uma bolha de gente privilegiada, que entende a importância do assunto e tal, flui muito bem. Mas eu fico pensando em como conversar com a dona Maria, de classe D, se ela vai entender tudo isso que a gente quer fazer. E, lógico, todas essas senhores, né, são consumidores. Quer dizer, é muito tênue a diferença e, ao mesmo tempo, é muito difícil você falar assim, você gostou dessa embalagem? Como é que nós vamos falar dessa embalagem? Né? Como é que fica uma situação num povo que não é tão estudado, quer dizer, o grosso da nossa população não é tão estudada e não entende esse tipo de coisa. Eu acho assim, quem entende bem isso é quem tem essa situação dentro de casa. Quem não tem, é muito difícil de compreender e lidar com isso. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês acham e como a gente administra isso macro, né? Porque não é fácil, não é simples. Então, essa é a minha colocação. Beleza. Quem pega? Posso pegar? Passo para vocês? Posso? Eu achei fantástico. Eu achei a sua observação incrível. Eu queria estar aí com você para fumar um cigarro, que eu vi você fumando um cigarro, eu fiquei morrendo de vontade. Olha que eu não fumo, eu fumo esporadicamente e eu fumo Marlboro vermelho. Eu falei, gente, a pessoa da minha vida, eu precisava estar lá para fumar um cigarro com esse homem, pelo amor de Deus. Acho que a gente ia se divertir muito mais. A sua fala ela é super importante e eu queria comentar 3 coisas e passar a palavra para quem mais quiser falar. A primeira, você falou uma coisa que é chave. Linguagem neutra não se aplica a objeto, né? Quando você deu o exemplo da embalagem, a embalagem vai continuar a embalagem no feminino, né? A gente vai olhar muito para a aplicação para pessoas, acho que essa sua observação foi muito boa, porque as coisas elas continuam como elas estão. A maneira como a gente vai falar sobre, para e com pessoas é que precisa ser redesenhada. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda é que, não à toa, este desafio foi dado a pessoas privilegiadas como nós. Acho que a gente tem próximos passos muito, muito importantes e quando a Ana Lu fala sobre usar o palco, é exatamente sobre isso, né? Estou aqui considerando, inclusive, voltar para Claro, né? Que já estou apaixonada pela Ana Lu, então estou pensando aqui em mudar de operadora, viu, Ana Lu? Pode contar lá que você está me convencendo. E com certeza, se eu tiver que fazer parceria com alguém, vai ser com a Ipsos, porque essa coisa dos valores é super importante também. Então, o nosso desafio, ele é um desafio de dialogar, e não sobre a condição só de gênero, Duílio, mas de dialogar com uma população que é 82% analfabeta funcional, né? Então, a gente tem outros desafios de linguagem e que, se você me permite, aí a terceira coisa para encerrar é tudo simples mesmo. É mais simples do que parece, né? Quando a gente começa a dar os passos. A discussão e, às vezes, o quebra-pau que a gente tem, porque a gente quebra o pau também de vez em quando, né? A EJ tem essa cara super fofinha, mas ela fala, deixa eu falar, você fala depois. Você para de falar agora. Entendeu? A gente quebra o pau pra caramba.
mas é muito interessante observar como muitas vezes o caminho de solução é mais simples do que a gente imaginava. Então, o meu convite é que a gente coloque de lado o pensamento de que é difícil, né? E que a gente abrace a simplicidade olhando para o inglês. Sujeito, verbo e predicado. Não precisa de mais muito do que isso. Então, eu queria colocar esses 3 pontos aqui e agradecer, e depois a gente se conecta para fumar esse Marlboro aí que eu vou ficar esperando. Obrigada. Eu só complementando isso que você falou, por exemplo, quem não me conhece, eu sou presidente da ABEP, que é a empresa da Associação das Empresas de Pesquisa. E nós tivemos... Meu Deus do céu, eu estou falando desse jeito com o presidente da ABEP, e ninguém me avisa. Ana Luane, pelo amor de Deus. Eu sou tão mortal quanto você. Para com... Pelo amor de Deus. O negócio é o seguinte, a gente recebeu um questionamento de uma universidade do interior, eu não vou entrar em detalhes, mas assim, eles fizeram uma pesquisa sobre gêneros com essa minoria, tá? Cis, não cis e tal. Tiveram todos os cuidados possíveis, nós vimos o questionário estava super legal, tá? E deu o maior rolo. E aí eles viram para a gente, o que a gente faz? E a nossa resposta foi, olha, é tão novo para vocês quanto a gente. Nós estamos vivenciando tudo isso e tentando administrar. Quer dizer, por isso que eu digo, quando você fala que é muito simples, e eu não acredito que é tão simples. Tá? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu só concluir. Nem todo mundo tem essa postura da Gei, que diz, olha, eu não sei me definir, eu acho que eu sou assim, eu acho que eu sou assado. Tá? Tem muita gente que tem essa identidade talvez muito confusa, ou não tão definida, ou mais propensa para um lado, mais para o outro, que na hora que vai lidar com isso, é difícil. Não é uma coisa tão simples quanto vocês colocam aqui. Não, mas é que a dificuldade está na outra ponta. Vamos separar os difíceis. Tem o difícil do nosso lado, que não é tão difícil assim, e eu acho que a gente traz exemplos, e a Ana Lu e a Marcela também, né? E aí a pergunta que eu ia fazer só, desculpa que eu te interrompi, a pergunta que eu ia fazer era se não deu chabu, porque escorregou para o lado político. E aí não é um problema, né, que eu imagino que tenha tido um pedaço disso. E aí a gente não está falando de um problema de linguagem, a gente só precisa separar os difíceis. Né? Do ponto de vista de linguagem, não é difícil. A gente consegue avançar. A gente vai enfrentar outros desafios. Desafios de educação, desafios de entendimento, mas principalmente, na minha visão, 2 grandes desafios. Um político, circunstancial contemporâneo, e um religioso. A gente tem 2 grandes barreiras de diálogo para qualquer coisa, mas principalmente para gênero. Então, a minha sugestão é só que a gente separe os difíceis. Tá, ok, eu concordo com você, mas é difícil separar numa população que o gosto vamos dizer, não vou dizer bitolada, mas assim, o brasileiro é desse jeito, né? A gente não vai ver a melhora. A gente não vai ver a melhora. A gente está ciente disso, mas a gente pavimenta caminho. É isso que a gente fala no IPFEM, né? A gente pavimenta caminho. Vamos dar uma olhada nas outras perguntas. Existem resistências, mas é um grande desafio e está se abrindo espaço, né, para ver as melhores maneiras, melhores formas, né, melhores práticas de trabalhar a questão. Luzia. Vamos dar uma olhadinha nas outras questões que às vezes até podem ajudar a dar luz a essas reflexões, né? Por exemplo, a Marina Fodra falou, ok, usar masculino, feminino, outros, me parece um pouco ofensivo, apesar de ser mais ou menos padrão. O que você pensa? Quem quer responder? AJ, acho que é para você. É para mim? A pergunta? Marcela, você não, quer? Ela não falou. Marina, você quer dirigir a pergunta a alguém? Abre teu microfone.
Oi, tudo bom, gente? Sou Marina. Pode ser para quem quiser responder. Sempre que eu traduzo, eu recebo esse tipo de questionário, masculino, feminino ou outros. E quando eu sou obrigada a escrever outros, eu tenho a impressão de que outros é todo como se fosse o resto. Né? A sensação que eu tenho é que é de resto, ou você é homem ou mulher, ou você é o resto. E eu acho isso ofensivo, apesar de eu estar muito claramente no feminino. Eu não sei quais são as opções hoje, eu não vejo muita opção, a não ser um questionário extremamente completo, como que vocês apresentaram, que não é aplicável e não é o tipo de coisa que eu recebo para traduzir. Eu vou responder aí depois a Marcela, eu vi que ela tinha começado a falar e a gente se complementa. Beleza. Eu acho assim, Marina, eu penso sempre que partindo de um lugar em que isso nem o outros existia, o outros é para aplaudir de pé, assim, né? É um grande progresso. Então, quando eu vejo outros, eu juro para você, ontem eu estava num restaurante e aí a pessoa que nos atendeu trouxe o tablet e falou assim, vocês podem responder essa pesquisa? E tava lá, feminino, masculino e outros. E aí eu olhei para minha namorada, ela falou, nossa, dá uma emoção, né? É isso que acontece. Legal. Que legal. Né? Então, ela sabe, né? Então, assim, eu acho que não acho que é ofensivo, acho que entendo também você achar que porque você você pontou uma coisa muito interessante, que assim, se não é feminino e masculino, é o resto, né? Mas eu acho que o outros, ele vem numa tentativa de também, porque o nosso cuidado quando a gente abre tudo aquilo que você viu, né? Que a gente dá todas aquelas opções, é também porque a gente pode dar um próprio tiro no pé, sabe? Assim, uma coisa assim, de abrir de um jeito que a gente abre e exclui aqui, exclui ali, né? Então, o outros, eu acho que ele deixa ali um espaço para a própria pessoa dizer, bom, é isso que é assim que eu me identifico, é assim, enfim, que eu me vejo e etc. Lógico que a gente viu ali na apresentação da Ana Luísa e da Marcela, que dependendo de como a gente faz a pergunta, esse outros, assim, outros o quê, né? Feminino, masculino o quê, né? Depende muito de como a gente direciona essa pergunta, né? Porque a gente... sabe quando a gente estuda muito o assunto e aí a gente já tá com uma cabeça que estudou totalmente aquele assunto e aí quando a gente vai pro mundo, a gente não consegue pra você nem tá prever. tudo lindo. Pra você tá tudo lindo, pro resto do mundo, oi, como assim, né? Isso mesmo, exatamente. Sim. Então, eu acho que o Outros, ele faz um trabalho maravilhoso, essa é a minha opinião. Então, assim, não tenho nenhuma objeção. O ideal para você seria um Outros mesmo, defina. Né? Não, ou só o Outros? Outros e aí defina, né? Você deixar um espaço também, se for o caso, né? Deixar o espaço. Eu acho que, assim, a gente teve isso na nossa pesquisa. O que acaba acontecendo? A gente colocar aquelas opções e depois, no lugar dos outros, apareceu uma opção que já estava lá em cima, né? Tipo, então a pessoa não entendeu e aí ela coloca uma opção que já foi citada lá em cima, daí quando a gente vai ver a porcentagem, né? Mas a porcentagem tem, sei lá, 23%, mas aí na caixinha do Defina tem a mesma coisa, entende? Né? Sim, entendi. Mas até para complementar, assim, a gente tinha essa mesma preocupação que você, Marina, de achar que ia ser ofensivo, excludente, que não era legal. E aí, bebendo dessas fontes das pessoas que trabalham com o tema, né, que foram as nossas referências para aplicar, a gente foi vendo que você tem que começar, não é tentativa e erro mesmo. Então, o caminho para começar é isso, é colocar o primeiro tijolinho, que é deixa eu já dar visibilidade para algo que a gente nem perguntava. Então, para a gente ter saído do você é do sexo masculino e feminino e ter falado de gênero e ter o outro já foi incrível, sabe? Então, você tem que entender também com quem está falando, aquilo do feedback, da interação constante para ver como as pessoas estão recebendo isso. E outra coisa que a gente leu muito é importante perguntar gênero nesse questionário, assim, é importante fazer a pergunta de gênero em todos os formulários, questionários. Então, se não for, não faça. Se não tem nada ali que vai ser um marcador para você ler por gênero, não é interessante. No nosso caso a gente queria justamente medir esse tipo de impacto na mudança, então a gente fez com esse mínimo razoável, que é colocando outros, e aí, que nem eu falei, as pessoas no Specific aí, você tem que abrir mesmo, né? Elas vão, além de colocar o não binário, coraçãozinho, não binário, que lindo falar isso, você vê que já é bastante, assim. Sim. Eu não tenho muita liberdade em relação a isso, porque eu traduzo, eu tenho que traduzir o que chega. Mas às vezes o cliente quer, olha, a gente recebeu o roteiro de não sei o quê e a gente quer deixar mais inclusivo. Aí
eu tenho que dar as opções, entendeu? Por isso que eu sempre fico em dúvida em relação ao outro, mas tá ótimo. Obrigada. Eu acho que tem uma coisa também que a gente tem plena consciência, né, eu e a Marcela, que os nossos questionários, eles vão evoluindo à medida que a sociedade evolui também, né? Então, a gente começa com esse masculino, feminino, outros, e a gente vai lendo os comentários. A gente faz o nosso processo educativo, né, de colocar lá, explicar o que é gênero. À medida que a gente vai percebendo que as pessoas estão mais prontas para receber, talvez mais uma opção além do masculino e feminino, a gente vai colocar, né? Porque a gente está no lugar da heterossexual, da cis, a gente não sabe nada, a gente não sabe como as pessoas sentem. Então, a gente tem que fazer esse processo de escutar e de reagir também, né? Porque também, se a gente tivesse um volume de comentários negativos muito maior do que a gente teve, talvez seria o caso da gente voltar atrás. Tipo, não, vocês não estão preparados para essa conversa, né? Enfim, a gente tem que ter esse olhar, né? O questionário, mesmo sendo de pesquisas contínuas, a gente não pode estacionar o questionário e vai fazer assim pelos próximos 10 anos. Uhum. Ana, posso comentar uma coisa em relação à questão, né, da formulação que vocês usaram, né, inicialmente, que vocês viram, né, que causou todo o ruído, né, que é com que gênero vocês se identificam? Eu tive, alguns meses atrás, uma experiência semelhante. Então, fiz uma pesquisa para um cliente em que a gente tinha essa formulação de pergunta. Só que, ao contrário de vocês, que vocês já tinham consciência, né, que vocês estavam testando uma formulação, vocês incluíram uma caixinha de comentário, a gente não tinha isso. A gente fazia a pergunta e pronto, entendeu? E aí, só que a gente sempre gosta, né, de ir conferindo para ver os resultados ao longo do campo, para ver, né, e a questão do gênero era a cota, né, da pesquisa. Então, a gente vai olhando para ver se não tem algum desvio, algum entrevistador aplicando errado, né, porque não era autopreenchimento, era uma pesquisa por telefone. E aí, eu olhei aquilo e comecei a ver que tinha um grande percentual de pessoas que davam o nome, né, o nome masculino e respondiam feminino e vice-versa. E aí, quando a gente foi ouvir as gravações, né, para ver o que estava acontecendo, a gente descobriu que tinha esse ruído, né, que justamente essa formulação dava essa interpretação para as pessoas. Então, as pessoas respondiam não o gênero com que elas se sentiam, com que elas se identificavam, né? O que representa ela? Não, muita gente respondia dizendo assim, se referindo ao sexo com o qual, né, ao gênero com o qual a pessoa se relaciona, né? Se sente atraída e etc. Só que a gente só percebeu isso ouvindo as gravações e entendendo a maneira como as pessoas respondiam e tal. Então, quer dizer, fica mais do que provado que essa é uma formulação, né, que realmente vai sempre levar a um ruído, né? Não precisa nem... Eu acho que está aberto ao erro também, né? Eu acho que isso também é uma coisa super importante na relação de cliente e instituto, né? De vamos testar. A gente pode errar? Sim, tudo bem, porque às vezes é caindo que a gente aprende a andar, né? Então, enfim, a gente tem que lidar com isso também, porque é parte do aprendizado, né? Exatamente, é um aprendizado. Queria complementar o que a Ana falou. Oi, pode falar. Eu acho que a gente, como comunidade de pessoas que trabalham com pesquisa, é um desafio para todos nós. A gente precisa se apoiar nesse processo, descobrir coisas juntos e fazer essa tentativa, esse erro e adaptar a cada contexto. Então, avaliar o que de fato vale a pena em cada contexto, fazer mudanças gradativas. Tem muitas mudanças, como a gente mostrou nos questionários, né? A Ana mostrou também essas formas de refrasear, né, de mudar a estrutura da frase, que é uma coisa muito simples e que é muito sutil, que não provoca nenhum tipo de ofensa. Ninguém vai questionar por que você, em vez de dizer o atendente, ou deixar de usar um plural do masculino, você está passando a se referir como pessoas que atendem.
né? Então, acho que são mudanças sutis, são mudanças gradativas, e acho que é esse exercício mesmo de consultarmos, né? Fazermos consultas entre nós, buscar referências e fazer isso de forma gradativa na tentativa e no erro. Eu fico pensando uma outra coisa também, Anne, tipo, a gente está num momento, né, de tecnologia tão, enfim, claro que para grandes clientes e grandes institutos, muito mais, mas tecnologia tão avançada, né, e tão desenvolvida, e a gente fala muito de personalização massificada, né? Então, por que que a gente não pode chegar em um momento onde, logo no começo da pesquisa, a gente vai perguntar para a pessoa como que ela quer, né, que a gente converse com ela. E aí, automaticamente, o questionário todo se transforma, né, para conversar com aquela pessoa. Porque aí eu acho que esse sentimento, né, estão conversando comigo, sabem quem eu sou e me respeitam, fica muito potencializado, né? Eu acho que a gente pode, né, Marcela, vamos começar a pensar nisso, mas em algum momento chegar nisso, né? A gente tem recurso já, né, disponível para fazer essa... Porque a gente, nesse momento, a gente pensa, não, a gente tem um questionário, então a gente tem que incluir todo mundo, né, com a mesma linguagem, então por isso que a gente faz essa modificação. Mas, enfim, eu acho que num futuro não muito distante, a gente pode começar esse processo, né, de primeiro pergunta para a pessoa, e aí adapta o questionário para ela. Perfeito. Sim, a tecnologia, isso fica muito simples, né? Porque, principalmente para painéis online e tudo, porque eu acho assim, a qualidade da resposta vem do consumidor se sentir pertencente ao assunto, né? E essa era uma pergunta que eu queria fazer para você, enquanto cliente, comprador de pesquisa. Por exemplo, você não tem medo de viés? Porque, por exemplo, essa parcela, ela é uma parcela relativamente pequena da população, né? E você tratar ela de forma adequada, e quando você tem uma grande parcela da população que não faz parte dessa situação, sei lá como é que eu vou chamar isso, que é muito difícil falar também, né? Não pode te dar algum tipo de viés e você, de repente, tomar uma decisão que não seria a melhor possível para o negócio da sua empresa? Super, mas eu acho que o medo que a gente tem é menor do que a coragem do que a gente tem para fazer esse movimento, muito menor. E a gente viu que tem pessoas que comentam sobre o questionário, sobre a pesquisa, mas a gente não trouxe aqui para vocês, mas a gente vê também pessoas que levam isso direto para a marca. Sabe, tipo, não vou ser cliente mais, isso é um absurdo, vocês são comunistas, sabe, é uma loucura de coisa que a gente ouve. A gente fala, tá, mas a gente tem muita convicção de que a gente está correto, então a gente tem que fazer isso, sabe, é meio pessoas vão sofrer, né? Algumas pessoas não vão entender agora. Pode ser que daqui a um tempo, né? Como a Ana falou, daqui a um tempo elas entendam. Mas a gente tem que ter essa coragem, senão o mercado não muda, né? Senão o mundo não muda. Alguém tem que chegar na frente e desbravar. Verdade, Ana. Queria aproveitar esse gancho também, até escrevi minha pergunta, mas vou fazer aqui em voz alta. Eu queria entender um pouco o caso, se vocês puderem falar, lógico. Como foi que surgiu esse movimento dentro da empresa? Se partiu de Consumer Insights, se partiu de algum hub, algum schedule, como que surgiu essa iniciativa? Foi sua? Se você puder falar, eu sei que tem várias coisas envolvidas. Não tem problema nenhum. Foi muito da nossa área mesmo, pensando um pouco nisso, né? A gente precisa, nesse momento de pandemia, mostrar que a gente se preocupa com a pessoa que está do outro lado, né? Então, assim, tudo começou, né, Marcela, tipo, na introdução dos convites das pesquisas, tipo, a gente espera que você esteja bem, né? Mostrando essa empatia. Mas a empatia não termina aí, né? Tem várias outras coisas que a gente tem que fazer para mostrar que a gente, né, que a gente entende que a pessoa está passando, que a gente respeita quem ela é. Então, foi tipo sabe, um blink, assim, que veio na nossa cabeça, tipo, nossa,
a gente tem que mudar para a linguagem neutra também, ou pelo menos a gente tem que tentar, a gente tem que começar a estudar sobre isso, vamos ver como é que a gente faz. Então, não era uma coisa que veio, assim, de um direcionamento da pesquisa, mas logo que a gente foi recorrer à área, né, de diversidade, de inclusão, a gente teve uma recepção super legal, porque no final das contas, né, o que as áreas de diversidade e inclusão querem é amplificar essas pautas, né? Então, quando chega um outro departamento falando, tipo, me ajuda aqui, para a empresa inteira, isso tem um poder muito grande, né? Porque aí a gente internamente, a gente espalha a palavra da diversidade, a gente espalha a palavra da inclusão. Então, foi um movimento muito nosso, mas que bom que a gente está em uma empresa que reconhece isso, que consegue apoiar esse tipo de iniciativa também, né? Porque a gente poderia estar numa situação completamente diferente, de chegar não ter um departamento de diversidade e inclusão, né? Exato. Ou de chegar no departamento de diversidade e eles falarem, não, isso aqui é nosso, não se mete, né? Porque também poderia acontecer, mas muito pelo contrário, a gente encontrou uma área de portas abertas, né? E falando, não, a gente vai ajudar vocês. Então, tem esse contexto muito favorável também, né? Porque às vezes se a gente tivesse em uma outra empresa, a gente nem pensaria nisso, muito provavelmente. Com certeza. E nessa linha também, que eu também escrevi aqui, queria entender se essa aplicação foi feita. Imagino que tenha sido num estudo de tracking, né? Alguma coisa de satisfação, enfim, pelo que eu vi. Queria entender se, lógico que vocês tiveram todo esse contexto, esse apoio, mas se houve alguma preocupação em relação ao impacto dos resultados. A Marcela até falou brevemente que não, mas queria saber se houve alguma discussão sobre isso, com clientes internos, não sei, ou se isso nem veio à tona, e se vocês fizeram alguma onda de transição, como que vocês fizeram esse Marcela, salto evolutivo? Quer contar, Marcela? Eu quero que você conte. A gente foi meio frista em algumas coisas, viu? Pra ser sincera. Nossa, que não tem jeito sem arriscar, né? Sim, tá certo. Mas pode... A gente vai, é claro, a gente junta nossas armas, né? A gente tem argumentos, mas aí a gente tem que... Claro. Mas, assim, a gente também tem essa condição bem favorável de ter uma base de respondentes muito, muito, muito expressiva. Sim. Então, como a gente tem um tracking contínuo, o acompanhamento era quase que diário para monitorar o impacto disso. Como eu falei, assim, a leitura das verbalizações se tornou, para mim, para a equipe, para todo mundo que está aqui, né, que não sou só eu que dentro da IPS que trabalhou com isso, toda a equipe está junta, de cima, embaixo, dos lados, todo mundo se envolveu. E aí virou um exercício diário, ler verbalizações, ler comentários para ir ajustando a rota. E quando a gente foi vendo que não, tá dentro do grupo de controle, então a gente vai fazer o full launch. Mas no começo foi isso, com olhos mais atentos. Mas de verdade, assim, foi uma mudança que desde que você tem esse respaldo, a marca, né, o cliente do lado da Analu, do time da Claro, bancou a mudança, a gente também ficou muito mais seguro de só vamos, sabe? Legal, nossa, muito bom, gente. Fico muito orgulhosa de ver nessa nossa indústria, gente levantando a bandeira e realmente se preocupando com essas questões que a gente parece, às vezes, que é uma coisa, um detalhe, mas fala muito sobre o que a gente está vivendo, né? Eu acho que tem uma coisa também, Carol, que é importante, assim, que às vezes a gente pensa assim, mas aí a gente fez isso, e aí os comentários foram feitos lá no campinho que a gente deixou, né, aberto para comentários, mas são pesquisas online. Então, nada impede que uma pessoa que se sentiu ofendida com essa pergunta, dê um print naquilo, jogue nas redes e aí cause, assim, um escarcéu, né? Vejam a Claro e tal, não sei o quê. Então, isso também é uma coisa que dá um friozinho na nossa barriga quando a gente faz, né? Porque a Anne falou um pouco sobre como que a gente faz isso em abordagens quali e tal, aí assim, sei lá, aconteceu lá no grupo, morreu no grupo, mas na pesquisa não, né? A pessoa pode chegar lá, printar e jogar na rede, e aí a gente está exposto, mas a gente está muito bem fundamentado, sabe? Então.
Com certeza. Com certeza. Então, e uma coisa que eu gostaria de perguntar, Marcela, pelo que você falou, vocês não trabalharam apenas a questão da diversidade, mas vocês deixaram o questionário mais amigável. Então, eu acho que as coisas estão muito ligadas, né? Eu acho que a gente não pode pensar a diversidade estanque é uma questão, entendeu? Eu acho que a linguagem como um todo, ela tem esse poder. E aí, quando você falou que vocês notaram um aumento grande nas respostas, vocês têm um pouco de ideia do perfil das pessoas que, de repente, sentiram esse esforço de vocês mais? Sabe, ou por gênero, ou por classe social, ou alguma coisa assim. Tocou quem mais, entendeu? Tocam mais as mulheres ainda, tá? Que eu acho que é isso. A gente, nessa fila do cansaço, até que a Ana foi contando, a gente tem as pessoas que vão se... eu achei que tava no mundo. A gente tem as pessoas que vão se reconhecendo nessas posições de inclusão. E aí, desses comentários positivos, a maior parte vem de mulheres mesmo, tá? Mas é isso, eu concordo totalmente com o que você falou, que é uma questão, a linguagem, assim, a linguagem neutra de gênero é uma ferramenta, mas a gente tem outras milhares de poder se aproximar da pessoa com qual a gente está falando, e isso, só de você ter essa preocupação que a Ana Lu comentou, né, da gente falar, oi, tudo bem, como é que você tá? Como é que tá passando esse período, né, da pessoa se sentir considerada ali, né, faz bastante diferença mesmo. E ela se engaja mais para responder o questionário de fato. Tem uma coisa também, assim, não é à toa que pesquisas por chatbot, né, estão crescendo tanto, que pesquisas são cada vez mais conversas, né? Então, eu acho que fica até mais fácil o nosso trabalho, né, de escrever um questionário, um roteiro de pesquisa, quando a gente pensa que a gente está conversando com outra pessoa. Então, assim, eu acho que a dica mais simples pensa que você está conversando com uma pessoa que você conhece, né? E como que você vai escrever? Como que você vai se direcionar a essa pessoa? É de um jeito que, tipo, que você finge que você não conhece? É de um jeito super duro e super formal, né? Não. Então, o nosso pensamento para mudança no questionário, assim, de uma maneira geral, foi isso, sabe? Então, tipo, você não vai ficar enchendo o saco do seu amigo com uma pesquisa gigantesca, você não vai falar numa linguagem que você sabe que não é a linguagem dele, dessa pessoa, você não vai se referir a essa pessoa de um jeito que você sabe que não é a forma como essa pessoa quer ser tratada. Simples assim. Ana, eu queria só fazer pontuar também uma coisa para contribuir. É muito interessante observar como basta que a gente acesse um pedacinho de um público que não estava acessado antes, para que este próprio público se traga, né? Porque para a gente está sendo muito assim, como a notícia está correndo de que a gente promove leituras e estudos que, inclusive, já conseguem recortar e falar sobre, por exemplo, uma diferença de 40 pontos percentuais em patologia de saúde mental na Covid-19 para a população LGBT e para a população que não é LGBT. 40 pontos de diferença, né, de piora. Então, a gente consegue hoje, com o nosso público, mostrar que existem diferenças expressivas e, obviamente, desenhar algo que traga um serviço social para isso, né? Porque a nossa moeda é uma moeda social. Mas o público começa a se trazer. Eu acho que isso é importante de pontuar também. Exatamente. E a gente, né, eu acho que do mesmo lado, né, Marcela, como a gente começa a ter um volume grande dessas pessoas, né, que respondem outros, a gente também pode entender que eles têm uma relação completamente diferente com a nossa marca. E isso pode abrir oportunidades, né, você está falando social, mas isso pode abrir oportunidades de negócio que a gente ainda não está conseguindo vislumbrar. Não, e total, porque quando eu penso para onde eu quero que o meu dinheiro vá, e o que você está fazendo aqui, e o que a Marcela está fazendo aqui, é muito comercial, positivamente. Porque quando eu penso que eu quero que o meu dinheiro vá para alguém que compactue das mesmas coisas que eu, e eu vejo que a Claro tem uma cadeira dessa e a Ipsos tem uma cadeira dessa, eu repenso a minha operadora, é óbvio, né? Então, é muito refazer a lógica do capital também. A gente está refazendo a lógica do capital.
e isso é muito eu acho que o mais importante. legal é quando não AJ me ajuda nos termos, mas que não é, quando não é pink washing, né? Quando não é a empresa que está fazendo isso de um jeito forçado, dizendo para os departamentos que tem que fazer isso e todo mundo faz meio puto, meio contrariado. O mais legal é quando é genuíno, né? Quando a gente tem esse estalo, quando a área inteira concorda, quando a gente vai para o Instituto e o Instituto fala, claro, né, vamos fazer isso. Então, quando é genuíno, é muito mais gostoso e, enfim, a gente tem chance de fazer um negócio muito mais verdadeiro, que toque mais as pessoas, né, porque é legítimo.